Depois, agradecer e dar as boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo por meio de outras plataformas, pelo Instagram, pelo YouTube, né, pelas redes aí da BD Const. E agradecer ao nosso professor Paulo Brax, que está aqui conosco, né, é um dos professores do nosso curso, né, o nosso curso que é dividido aí em 12 aulas, em 6 sábados. Era para ter começado em março, né, são todas as aulas presenciais, em função aí da pandemia, a gente teve que empurrar essas aulas de março e abril, e provavelmente a de maio para depois, né, mas o curso mantém-se da forma que ele está. Então, para quem ainda não se matriculou, eventualmente teria interesse, né, você pode entrar em contato conosco depois para saber mais do curso. E nessa live aqui hoje, a gente vai tratar de um assunto aí que é importantíssimo, porque é um momento extraordinário em que estamos vivendo, em qualquer seara aí da vida, dos negócios, do direito. E no direito desportivo, a gente tem também muita coisa acontecendo, apesar de estar tudo parado, né, as competições paralisadas, né, tem muita coisa acontecendo no sentido de questão de contratual, né, como é que vai ficar, contratos que acabam agora, clubes que estão sem receber cota de televisão, receita de bilheteria, se vão falir, se não vão, se vai dar ajuda, se não vai. Então, tudo isso a gente quer trazer isso aqui para vocês, né, de uma forma bem didática, explicando o que está acontecendo, e ali pelo meio da live a gente vai receber a presença do Thiago Real, né, que é um atleta meio campo, já jogou no Curitiba, jogou no Palmeiras, jogou no Vitória. Quem acompanha futebol aí certamente conhece ele. E após a participação dele, teremos a participação do Júlio Campos, que é um piloto do Stock Car, também muito conhecido, vai falar um pouquinho como é que está essa questão da paralisação na modalidade dele, que às vezes o automobilismo não é todo mundo que tem contato, né? O futebol já é uma coisa mais diária nossa, né, de quem está nesse meio. Então a gente achou legal trazer para vocês a visão tanto do atleta de futebol. O Thiago hoje está jogando no Bahrein, né? Então é uma realidade aí diferente também nesse sentido, né, geograficamente falando. E depois do Júlio. Mas antes deles entrarem, eu e o Paulo vamos fazer uma breve introdução para dizer como é que tá, né? Primeiramente queria então agradecer novamente ao Paulo e agora passar a palavra para ele aí, se ele quiser começar, para daí a gente dar o start aqui e passar mais ou menos para você como é que está o panorama aí do mundo do direito esportivo. Vamos deixar os microfones dos alunos no desligado. Qualquer pergunta vocês mandem pelo bate-papo, tá? É possível que a gente passe de 1 hora. Então, para quem está assistindo aí pelo Instagram, já se sabe aí que o Instagram derruba a partir de um certo momento. Então, ela será, a partir do momento que cair, vai ser reativado. Então, é só entrar de novo ali no Instagram da bdconst.oficial e continuar a assistir. Então, Paulo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Pedro. Bom dia para você, bom dia a todos do curso da BD Const. E é um momento muito importante mundial, porque nós estamos vivendo uma situação inusitada, uma situação excepcional, que nunca aconteceu, pelo menos recentemente na história, e é o momento dos profissionais de direito desportivo. É uma demanda muito grande. Todas as mesas que há discussão hoje no mundo sobre o futuro do futebol, e eu vou realmente falar especificamente do futebol, que é da minha área, tem um profissional da parte jurídica, do direito desportivo, conhecedor de regras, conhecedor de regulamentos, conhecedor de tudo que circunda o esporte, sentado para poder conversar, para poder ser ouvido. Então, se você inicia essas conversas em âmbito da FIFA, em âmbito europeu, nós estamos falando de competições do nível de Champions League, na Conmebol, de Libertadores da América, Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo, da FIFA, e evidentemente aqui no Brasil. Então, é muito salutar termos cursos ao longo do Brasil de direito desportivo, para que profissionais sempre sejam muito bem-vindos dentro das mesas de debate do esporte, do futebol. Há muita demanda. E a gente vai passar aqui para vocês apenas algumas propostas de temas que, evidentemente, serão enfrentados ao longo do curso.
Eu concordo com o Paulo, no sentido de que há muita demanda, né? Eu ouço muita gente me procurando para perguntar como é que é o direito esportivo, como é que eu entro, como é que eu faço para saber, e infelizmente nas universidades ainda não é tão difundido, né? Temos poucas universidades no Brasil que têm direito desportivo na sua grade curricular, seja como eletiva, seja como obrigatória, isso não vem ao caso, mas cursos como esse e como outros que tem pelo Brasil aí são realmente muito importantes, porque é um mercado que está crescendo em termos de profissionalismo, né? Na verdade, tudo no esporte está crescendo em termos de profissionalismo. Você pega o esporte há 10, a 15, a 20 anos atrás, era cada vez menos profissionalizado, né? E não é diferente para esse âmbito em específico, né? Então, eu sempre comento com as pessoas que me perguntam a respeito da área do direito esportivo, do mercado, principalmente, é um mercado que está precisando de gente qualificada, sabe? Primeiro porque tem pouca gente, e segundo porque qualquer mercado precisa de gente qualificada o tempo inteiro, né? Então, todo tipo de curso, toda iniciativa de direito esportivo que tem realmente crescido nos últimos anos, não é clichê falar que tem crescido nos últimos anos, é um fato. Nos últimos anos a gente tem visto muito mais gente interessada, muito mais gente olhando o direito esportivo de uma forma mais séria, né? Porque muitas vezes tem aquele preconceito, é uma área nova, não sei o quê, né? Mas as pessoas mais tradicionais do direito olham para o direito esportivo mais ou menos, é os caras do esporte, né? Tinha um pouquinho disso e isso está mudando, né? Isso está mudando, quem está aqui e já está nessa área sabe disso, e a gente espera que com esses cursos aí, com a presença de mais gente, de gente qualificada, isso acabe mudando. Mas adentrando ao tema, teve muita coisa que aconteceu aí nas últimas semanas, tá? A gente teve campeonatos importantíssimos adiados, como a Eurocopa, né? A Eurocopa foi adiada para o ano que vem. A Olimpíada foi adiada, não se sabe se vai ter. Tem muita gente falando que pode ser que não tenha de forma alguma. A Copa América foi adiada. Então, realmente, isso é uma crise sem precedentes. Nunca fazia, não sei se desde a época da Segunda Guerra Mundial, que não tínhamos eventos desse porte cancelados. Bem lembrado pela Priscila, tivemos o Roland Garros e o Wimbledon também cancelados, né? NBA, beisebol, ligas americanas, tudo. Do futebol, porque exatamente igual o Paulo falou, é mais a minha área, mas tudo isso foi adiado para o ano que vem, né? Então isso gera muitas consequências, né? Muitas consequências em termos de contratos, de patrocínios. Então, claro, cada modalidade tem a sua federação internacional e cada uma tem que se posicionar de um jeito. A gente vai passar para vocês aqui como que a FIFA se posicionou. A FIFA, ela, não sei se foi na semana passada, faz uns 10 dias, ela emitiu uma carta regulamentando, né, ou pelo menos sugerindo, recomendando as suas associações nacionais, ou seja, as associações que são filiadas à FIFA, que são praticamente todas, né, no mundo, porque fora da FIFA não existe futebol organizado, questões a respeito de contratos, questões a respeito de janela de transferências, né, de muitas coisas que as pessoas estavam com dúvida de como fazer, e a FIFA, por ter esse papel de ser o topo da pirâmide, ela teve que emanar aí essas recomendações para que, quando os clubes, as federações fossem tomar essas atitudes, já tomassem de acordo com as recomendações da FIFA. Então eu vou passar rapidamente aqui por esse conteúdo, para logo depois dele a gente já conseguir aí chamar o Thiago e fazer ele participar do nosso bate-papo. Lembrando, Pedro, interrompendo, a FIFA ela é uma entidade paraestatal, ela tem 211 membros ativos, ela tem mais membros que a ONU, então ela dá essa cartilha de orientações, de sugestões para as federações, que no mundo inteiro chama-se federação, né, que no Brasil é confederação, mas são as federações de futebol na França, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, e são orientações para como agir em face dessas competições que estão em vigor, que há contratos fortes, altos, envolvendo milhões e bilhões de reais, e evidentemente quem está, como você bem disse, no topo da pirâmide, como órgão máximo do futebol, tem que dar diretriz
para que as federações analisem dentro do espectro de cada uma, dentro da particularidade de cada uma, consigam agir. Então, o Brasil está com essas orientações na mão, que você vai passar agora, e nós vamos tentar analisar como é que é o cenário brasileiro em relação a essas orientações que vêm de cima. Perfeito, Paulo. Deixa eu fazer uma correção, eu falei que o Thiago ia entrar, me perdoe, primeiro vai ser o Júlio. Então, entrando rapidamente, até porque depois eu queria me aprofundar melhor, a FIFA ela emitiu essa carta com recomendações, igual o Paulo falou, para todos os seus associados, com relação a contratos, né, o que vai acontecer com os contratos que são vinculados ao final da temporada e que a temporada não vai acabar, né, então como que vai fazer? Vai deixar os contratos acabarem, vai prorrogar até ao novo final da temporada, os contratos que estavam vinculados ao começo da próxima temporada, como é que vão ficar? Né? E aí é uma peculiaridade do Brasil. No Brasil, os contratos eles são feitos por data específica. Né? O dia é 1º de janeiro, que começa e termina 31 de dezembro. Geralmente, principalmente na Europa, os contratos são feitos por temporada. Né? Então, o atleta ele assina por 1, por 2, por 3 temporadas com o seu clube. Então, o que a FIFA falou nesse sentido foi os contratos que têm o fim vinculado ao término da temporada, ou seja, que lá a temporada acabaria agora, né? É invertido em relação ao Brasil. Eles serão prorrogados... Terminaria 30 de junho. 30 de junho termina a temporada europeia. 30 de junho. Eles serão prorrogados até o novo final da temporada. Por que eles não deram uma data específica? Porque ainda não há. Não se sabe quando vai voltar. Cada país vai fazer da sua forma, porque né, a incidência do vírus pode ser diferente em cada país. Então, cada país vai acabar decidindo. Cada país, eu digo cada associação nacional, né? Mas eu digo cada país para ficar mais rápido, mas não é o país. É a associação nacional, no caso do Brasil, a CBF, né? Por exemplo. Vai decidir quando que vai acabar a sua temporada. Então, esses contratos poderão ser automaticamente prorrogados até o novo final da temporada. Isso vai se aplicar mais a países que têm um calendário assim, né, porque no Brasil nosso calendário acaba em dezembro, então a temporada não vai, o final da temporada não vai ser afetado pelo coronavírus. Né? O meio da temporada vai, mas o final, né, não vai, talvez seja postergado, mas não vai ter uma ruptura agora. Os contratos que se iniciariam na próxima temporada, ou seja, vinculados ao primeiro dia da próxima temporada, vão ter o seu início postergado, né, até o novo dia de início da temporada. No caso do que a FIFA chama de overlapping seasons, que são, por exemplo, a temporada aqui no Brasil é de janeiro a dezembro, né, de fevereiro a dezembro. A temporada na Europa, ela é geralmente de começo de agosto até o final de junho. Se houver, por exemplo, um atleta que esteja atuando em um sistema de temporada e ele tiver já um contrato com um clube que está em outro sistema de temporada, né, que ele sairia de uma temporada que está começando para uma que está no meio, enfim, vai se dar preferência ao contrato vigente, em prol aí da preservação da competição, né, para que o atleta não abandone não, né, acho que não é o termo correto, mas que ele não saia do clube aí no meio da temporada para ir para o outro, né, então vai se dar preferência aos contratos que já estão vigentes. Um exemplo seria, sei lá, por exemplo, um atleta que atua no futebol europeu e tem um contrato assinado com algum clube no Brasil, já um pré-contrato, para vir para o Flamengo agora quando a janela abre. O contrato com o clube europeu, ele vai se dar preferência a esse contrato. Ele vai ter que terminar aquele contrato, né, que será postergado até o novo final da temporada, para depois ele poder se transferir para cá. Né, os pagamentos, né, as transfer fees, se um clube está comprando um atleta e tinha combinado uma data para pagar, né, agora, eles serão postergados também até o início da temporada seguinte. Então, o que a FIFA fez foi simplesmente dar essas diretrizes para que as próprias associações nacionais tomem as suas atitudes nesse sentido, mas assim, a FIFA diz que não são apenas conselhos, são fortes recomendações, né? Ela realmente espera que todo mundo haja dessa forma. Então, voltando às peculiaridades do Brasil, como que isso vai ser aplicado no Brasil? Aqui no Brasil, os contratos têm data específica, igual eu estava explicando. Então, agora, a questão que mais está sendo batida
né, nas aulas online, nesses congressos online de esportivo, é a questão dos atletas que têm contrato para o estadual, que é também uma especificidade do Brasil. É o único país em que há campeonatos estaduais, que são competições curtas, e que muitos clubes que às vezes não têm calendário para campeonato brasileiro fazem contratos de 3 meses com seus atletas, 3, 4 meses, pelo tempo que a competição durar. E aí, vai ser renovado, os contratos dos atletas serão renovados até o final do estadual, né, depois que souber qual vai ser o novo final do estadual, vai ser feito um aditivo de 1 mês, de 2 meses, de semanas. Essa questão ela é muito complicada. E por que ela é complicada? Porque a Lei Pelé, ela diz que o mínimo de tempo de contrato no atleta profissional de futebol é 3 meses. Então, como é que você vai fazer um aditivo contratual de 1 mês? Ah, mas é um aditivo contratual. Um aditivo contratual, nesse caso, é uma renovação. Não tem como negar, não tem como considerar isso um mero aditivo contratual. Então, isso até foi proposto ao STJD, né, porque se posicionasse, ou enfim, pudesse decidir alguma questão a respeito disso. Só que o STJD, infelizmente, ele é incompetente, né, para decidir essa matéria, porque a competência do STJD é sobre disciplina e regulamento de competição. Mas ele já se posicionou no sentido de que, se chegar até ele uma demanda nesse sentido de homologação de contrato menor do que 3 meses, eles vão permitir. Porque, afinal de contas, estamos vivendo um momento excepcional, né? Então, muito possivelmente esses contratos menores de 3 meses serão aceitos, né, pelo que a gente tem visto aí, só que isso não deixa de ser uma questão delicada, porque você estaria relativizando uma norma legal, né, uma norma legal importante, né, da Lei Pelé, que, se eu não me engano, é o artigo 30, que diz que o mínimo contratual é 3 meses, o máximo é 5 anos, e que pode trazer inúmeras questões. Vamos supor que seja obrigatório. Todos os atletas que acabaram o contrato agora terão que renovar mais um mês para acabar o estadual. E se o atleta não quiser? E se ele já tiver um pré-contrato assinado com outro clube? A gente tem aí o exemplo do atacante do Santo André, me fugiu o nome dele. Ronaldo. Como é que eu esqueci esse nome, né? Ronaldo. Como é que eu esqueci o nome esse nome de atacante ainda? O Ronaldo do Santo André, que já tinha um pré-contrato assinado com o Sport, e vamos supor que haja uma obrigatoriedade dele renovar com o Santo André. E aí? Ele já tinha que estar apresentado no Sport, treinando, né, a partir do momento que voltar aos treinamentos. Confesso que eu não sei como é que já ficou esse caso do Ronaldo, mas é um caso que poderia dar problema, né? Na minha opinião, né, o que se eu tivesse que decidir isso, o que eu faria seria deixar aberto para que os atletas o clube quiser que permaneçam, e o atleta que quiser permanecer, o contrato seja renovado por 3 meses. Eu não concordo em você diminuir, né, o mínimo legal de contrato, e eu queria ouvir isso de você, Paulo, porque eu imagino que já esteja acontecendo, ou prestes a acontecer isso com você, lá no América, né, com contratos aí, até de atletas do América que estão emprestados e tudo mais. Eu acho que a gente pode separar os clubes brasileiros em 2 partes. Os clubes, nós estamos aí falando de um universo dentro da CBF de mais de 500 clubes ativos, 500 clubes profissionais. Então, existe lá no cadastro da CBF mais 600. Mas dentro de atividade, de pelo menos uma competição no ano, 500. Vamos dividir em 2 partes. Vamos colocar de um lado os clubes efetivamente profissionais, que tem estrutura, que tem centro de treinamento, que paga seus atletas através da CLT, que cumprem as obrigações da Lei Pelé, a Lei Federal de 98, que tem com os seus atletas programas de profissionalismo, não só deles, mas também dos funcionários, e de outro lado, nós temos os clubes que são profissionais, evidentemente, mas, na prática, tem viés de amadores. São clubes que não têm calendário ao longo do ano. São clubes que fazem contratos com seus atletas de 3 meses, visando o final da competição, não tem muito fim desportivo nessa sua atividade anual. Então, esses clubes, evidentemente profissionais, eles
raramente estão procedendo à rescisão dos seus contratos. Então, quando você prorroga, vamos dizer, vai prorrogar o estadual de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, esses clubes efetivamente profissionais, eles não terão tanto impacto nos seus contratos, porque há previsão no regulamento geral de competições, no regulamento de registro e transferência, que espelha o estatuto da FIFA, o regulamento que vem da FIFA. Olha quanta área tem do direito desportivo. De prorrogação de aditivo desse contrato. Esse aditivo pode ser de 1 mês, pode ser de 2 meses, pode ser de tempo inferior ao mínimo legal, que é da Lei Pelé. Agora, esses outros clubes, eles já estão procedendo de uma forma, e até uma forma que não seria o ideal, que é de rescisão de alguns contratos. Alguns contratos já estão publicados nas entidades regionais, entidades estaduais de administração do desporto, com rescisão. Esses contratos, Pedro, de rescisão, é que são os problemas. Esses contratos, eles não vão comportar aditivo, não vão comportar prorrogação, eles vão ter que entrar num novo contrato dentro do sistema de registro. E aí eu vejo extremamente temeroso, é um precedente muito perigoso se permitir contratos aquém de 3 meses, de acordo com a legislação federal. Então, acredito que o momento é de exceção, o momento é um momento de uma pandemia que ninguém estava esperando, nenhum clube estava esperando. Agora, utilizar dessa exceção, para romper legislações federais, eu acho complicado. Acho viável e prudente, e acho até necessário, relativizar alguns regulamentos. Quando eu digo regulamentos administrativos. Uhum. Então você vai analisar o regulamento da Federação Paulista e vai vislumbrar que a data de inscrição no campeonato já se passou. Uhum. Obviamente que essa data tem que ser reaberta. Não podemos permitir uma regra estanque, regulamento é um organismo vivo, para poder prejudicar A, B ou C dentro da competição. Então, o regulamento eu sou a favor. E também a lei federal até veda trocas de regulamentos de forma de disputa. Mas a situação ela é excepcional. Então, o regulamento vai permitir, tudo bem. Agora, a federação passar por cima, ou a federação, ou o tribunal desportivo passar por cima da legislação, eu acho errado. Existe uma consulta lá na Federação do Rio de Janeiro, para o TJD, para que ele relativizasse essa questão da legislação. Não tem, quando você diz que não tem competência, perfeito, só para explicar, assim, de incompetência, incompetência funcional. Não é matéria da justiça desportiva alterar parâmetros da legislação federal, nem da CLT, nem de legislação nenhuma. É uma regra administrativa. Então, o Brasil hoje vai conviver com esses 2 cenários, de alguns clubes que já se arvoraram a rescindir contratos e vão ter problema, e de clubes que estão mantendo seus contratos e aguardando a posição de calendário. Então, acredito que o novo cenário do futebol brasileiro será com o retorno da pandemia. A gente pode ver na prática o que já acontece de separação de clubes. Nós temos clubes efetivamente profissionais e clubes amadores que se dizem profissionais. Esses clubes talvez não vão se sustentar até o final do ano. Uhum. Esses clubes, você usou o exemplo do Santo André. O Santo André, inclusive, tem um gestor muito competente, executivo. Mesmo assim, é um clube que tem um calendário restrito. Sim. É um clube que já tem aí mais de 20 atletas com contratos se encerrando agora no final do mês. Ele vai conseguir reativar, ele vai conseguir prorrogar, ele vai ter esse custo a mais sem ter receita. Então é um problema que se tem hoje no futebol brasileiro, e só o retorno da data das competições é que vai dar um cenário. Muito bem pontuado, Paulo, essa questão dos clubes que estão rescindindo, né? Aqui no Paraná a gente teve o exemplo do Rio Branco, né, que é um clube aqui do Campeonato Paranaense, de Paranaguá. Assim que anunciou a paralisação do campeonato, eles rescindiram o contrato com todo mundo, porque eles não tinham condição de manter isso sem ter a bilheteria, sem ter a cota de televisão, sem ter os eventuais patrocínios. Não tem condição. Então o pessoal olha, nossa, como é que rescindiu com todo mundo? E esses jogadores? Mas e o clube? Ele ia pagar com que dinheiro?
né? Ele tem ali um dinheiro contadinho para pagar até o final do campeonato. Se tem um imprevisto, não tem o que ser feito, né? E aí entra um pouco, Pedro, desculpa te interromper, entra um pouco também o profissional de direito desportivo, principalmente o profissional da advocacia trabalhista, porque às vezes a imprensa noticia rescisão como se rescisão fosse liberação do atleta, não se paga nada, você pega a sua chuteira e vai embora. A rescisão, ela gera acordo de verba rescisória, sim, fundo de garantia, 13º profissional, férias. Então, há um pagamento também na rescisão, e muitos clubes entendem que a rescisão pura e simples é uma economia. Talvez não seja. Talvez não seja. Tem razão. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa que for decidida nesse sentido, eu acho que vai ter que ser passado por um sindicato dos atletas, ser feita uma... Eu imagino que nesse caso daria para ser feito uma espécie de um acordo coletivo, né, até para, naquela questão, aquele princípio do negociado sobre o legislado, né, eventualmente daria para trazer isso aí. Mas em função, Paulo, em função do nosso tempo, a gente quer que o Thiago e o Júlio participem aí, né, dentro dessa 1 hora, para que quem está assistindo pelas redes sociais consiga assistir a eles. Depois a gente volta para esse assunto da FIFA, né, essa parte dos contratos a gente já terminou, voltando aí a gente vai retomar direto já na questão dos acordos salariais que têm sido feitos aí entre seus clubes e seus atletas. Mas então, registro, transferência também, claro. Isso. Tudo é uma consequência dos contratos. Eu queria dar as boas-vindas ao Júlio, tá? Júlio Campos, piloto de Stock Car, da equipe Crown Racing, né? Então eu queria, Júlio, que você passasse para a gente, né? Eu, total leigo no meio do automobilismo, não tenho problema nenhum em falar, não conheço muito pouco, então por isso que a gente trouxe aqui, para você passar um pouquinho como é que está sendo essa situação de paralisação, né, se tem alguma previsão de volta, se a Federação Internacional de Automobilismo já se posicionou em algum sentido. Então, a palavra é tua agora, Júlio. Bom dia. A gente está em quarentena, está tudo quieto aqui em casa até agora. Você me dá a voz, abriram o interfone e tocou. Cara, muito... É um negócio como vocês estão dizendo mesmo, né? Acabou que a gente tá... Pri, acabou de tocar o interfone aqui e cachorrada latindo. Cara, e é esse negócio de... Ninguém tá entendendo muito bem direito o que tá acontecendo, né? Todas a FIA e a CBA nossa aqui, ela acabou trancando todos os campeonatos regionais, assim, todo mundo fala em futebol, vocês entendem, tipo, 100% dos assuntos, a gente, cara, não tem um brasileiro que não entenda um pouco, né? Então, assim, é a mesma coisa, nós temos a Stock Car que eu ando, temos a Fórmula Truck também, que é conhecida nacionalmente, né? E temos todas as outras categorias, temos kart, muitas pessoas que vivem disso, então você imagina que, tendo tudo parado, a gente, desde os mecânicos das equipes grandes, mas também esses mecânicos que vivem do dia a dia, daquela pessoa que vai no fim de semana treinar de kart e os lugares todos fechados, né? Então, assim, até aqui em Curitiba, em algumas outras cidades, liberaram alguns kartódromos para que essas pessoas possam voltar a ter algum tipo de receita. Mas, em relação a campeonatos profissionais, a Stock Car ainda está 100% parada, como todas as outras categorias. Elas não estão fazendo, não estão nem com uma ideia ainda certa de quando vai começar, porque a pandemia, assim, começou a ter casos mesmo, né, de mortes agora no país, estão aumentando, e é muito difícil eles colocarem para a gente que a gente vai voltar a correr daqui a um mês, sendo que eles não têm a mínima ideia do que vai acontecer. Então, assim, as pessoas começam a comprar as passagens, as equipes, tudo, e acaba sendo cancelado. Então, assim, estão realmente esperando ver quando que isso vai acontecer. A gente escuta boatos de pessoas falando que volta em... Ô, Pri! Desculpa. Que volta em julho, mais ou menos. Tem gente falando que volta em agosto. Então, não dá para saber. A gente está realmente com as mãos amarradas, sem saber o que vai acontecer.
são vários campeonatos acontecendo simultâneos aí, que estão todos atrasados, mas é complicado. A gente faz a nossa parte de atleta, estamos treinando, mantendo foco em simuladores, que é o automobilismo, a gente tem isso, temos simuladores para poder treinar em casa, mas bicicleta de spinning, treinamento físico em casa, é muito parecido com todos os outros atletas, mas a gente está tendo que se reinventar aí, fazendo algumas corridas de iRacing, que são corridas virtuais, também para se manter focado, mas muito complicado, porque essa parte dos patrocinadores, as rescisões que estão tendo de muitos patrocínios que também estão quebrando contratos não, simplesmente não tendo condições de arcar com aquele combinado que foram feitos. Então, assim, é muito mais hoje acordos que vão ter que ser feitos do que você querer brigar com pessoas, né? Que a gente sabe, porque do mesmo jeito que a receita não tem para os atletas, não tem para as empresas. Então, fica muito complicado para a gente querer discutir assuntos que a gente não sabe quando vai acabar. Então, assim, realmente a gente está de mãos amarradas, como todo mundo está, e eu acho que até mesmo os advogados que ficam atrás, que vivem disso, devem estar se perguntando, cara, como que vai ser? Porque realmente antes a gente brigava com pessoas que a gente, às vezes, agiam de maldade, ou com coisas diferentes. Hoje não, hoje são coisas que tá todo mundo aí sem saber o que vai acontecer e como que vai fazer para resolver de um jeito que volte, né? Porque se todo mundo achar que tem que receber, que tem que fazer as coisas exatamente como tem que ser, o problema não é o agora, o problema é o depois, quando retornar. As corridas retornam, o futebol retorna, porque os rombos que os clubes vão ter e os rombos que as corridas vão ter e que todo mundo vai ter, não é um negócio que volta, entendeu? Não tem como refazer o Campeonato Paranaense inteiro junto com o Campeonato Brasileiro, só se eles estenderem e colocarem 4 times para jogar. A gente não tem como colocar 4 pilotos com 4 carros, com todas as corridas. É isso que o automobilismo é mais fácil, né? Que a gente tem nessa parte, porque nós temos 12 finais de semana de corrida. A gente conseguiria colocar 12 finais de semana da Stock Car, mas e como ficariam as outras categorias? As pequenas, tudo. Então, assim, tem que ter uma abrangência de todas as corridas. Até agora, a gente sabe que a Stock Car, por enquanto, mantém as 12 etapas do ano, mas a gente já escuta boatos, sempre boatos, tá? Que, de repente, acabe no ano que vem, o campeonato desse ano. Então, assim, a gente está esperando para ver, eu acho que no próximo mês aí, vai ficar muito difícil da gente ainda ter alguma notícia concreta do que vai acontecer e quando vai acontecer. É isso que eu ia te perguntar, até porque, pelo que eu tenho acompanhado da Fórmula 1, as provas estão sendo canceladas, né? Canceladas, ou seja, não estão adiando os grandes prêmios de Fórmula 1. E nesse sentido também, eu acho que a FIFA, no futebol, ela foi bem rápida em emitir esse comunicado que a gente está passando aqui. A FIA... Agora, pelo menos no cenário do futebol, há uma menção ao retorno das competições de portão fechado. Isso vai se aplicar, talvez, ao automobilismo, ao basquete? A gente vai também caminhar, talvez, para uma definição de sede única? Será que isso, na Stock Car, seria permitido? A NBA está tentando levar os jogos para Las Vegas. A Liga de Beisebol está tentando levar os jogos para Arizona. Então, isso seria possível no automobilismo? Então, todas essas nuances que se aplicam ao futebol se aplicam também ao automobilismo. A pandemia, ela, pelo menos nisso, ela é bem democrática, que ela atinge todos. Então, como que a gente, assim, tudo isso que está acontecendo no mundo, acaba que todo mundo que está dentro do esporte, ela vai acabar aprendendo junto com as pessoas que conseguirem fazer dar certo. E a partir do momento que a NBA consiga levar todos os jogos para Las Vegas, logicamente isso poderá ser estudado para, de repente, Stock Car ou para todos os outros eventos esportivos. Então, assim, muita gente vai ter que dar a cara para bater e fazer o primeiro evento para ver se esse negócio vai dar certo ou não. E, assim, o problema é esse. Quem vai ser essa primeira pessoa a fazer? Porque, assim, se der certo, meu Deus, que cara inteligente. Mas se der errado, essa pessoa vai ser colocada no chão, entendeu? Então, assim, tá todo mundo com muito... A realidade hoje é essa. Tá todo mundo com muito medo de tentar inventar alguma coisa numa hora que é para ficar em casa. A realidade é essa. A gente, todo mundo, com certeza, está estudando todos os esportes. Estamos vendo aí esse negócio. Eu acho que todo mundo fala
tudo existe o pró e o contra. Mas se existisse corridas de portão fechado hoje, cara, as pessoas que estão em casa, muita gente sem fazer nada, não seria legal estar assistindo alguma coisa nova, pelo menos, né, se entretendo com coisas que estão acontecendo, ou um jogo de futebol de portão fechado? Mas como que esses atletas, eles vão estar seguros de estar fazendo esse jogo? Você entendeu? Assim, porque se você coloca a vida de uma pessoa em risco, aí já saiu, né, do prumo. Então, testar todos esses atletas, ver que todo mundo não tem o vírus, ou ver que todo mundo já teve o vírus e não vão pegar de novo o vírus. Então, assim, está todo mundo estudando várias possibilidades. Eu acho que agora vai ser bem difícil de acontecer alguma coisa, mas isso que você está falando vai ser estudado com certeza, de fazer uma sede única no automobilismo, eu acho que não. Mas, assim, como é um esporte onde você está dentro de um carro sozinho, os mecânicos, eu acho que todo mundo consegue manter uma distância um do outro, de repente diminuir essa parte de pit stop, onde as pessoas têm que ficar mais em contato. Então, assim, de repente existe possibilidades de se fazer alguma coisa. Mas, assim, hoje em dia, com certeza, portões abertos não tem como, né? Então, assim, fazer de portão fechado, começar já, esperar mais 2 meses. Quando será? Eu pergunto para você, quando será que esses portões vão poder ser abertos? Porque, né, a pergunta de todo mundo hoje é essa, né? E essa parte dos patrocinadores, bem isso também. Todo mundo vai ter que sentar junto para decidir essa parte de direito de imagem, desde do patrocinador, a exposição sem público vale a pena, com público só que vale a pena, só na parte da televisão que já está ok. Então, assim, toda essa parte aí, sim, vai ter que ser sentado todo mundo junto, no momento, tomara que não tão longe, porque tá bem complicado de ficar sem realmente você treinar, fazer toda a parte de preparação, desde dezembro, janeiro do começo do ano, esperando que em fevereiro, março, você já comece a andar, e aí já estamos indo para maio, estamos, né, nada, tá bem complicado. Entendi, Júlio. Então, acho que já encaminhando aqui pro final da tua participação, achei legal o fato de vocês terem esses simuladores para treinar, né, que você comentou. Imagino que não seja a mesma coisa, mas eu confesso que eu não sabia, então eu fiquei pensando, será que os caras saem na BR aqui para treinar, como é que funciona? Então isso foi uma novidade, eu não sabia, achei bem interessante, apesar de não ser a mesma coisa, né, a gente vê atletas de outros esportes também treinando em casa, né, para vocês é um pouco mais difícil, vocês não conseguem ter um simulador em casa, como é que funciona isso? Aonde que é esse simulador? Cara, então, os simuladores de automobilismo, eles viraram agora hoje em dia você consegue comprar um simulador e montar em casa. Ah, tá. Porque era uma coisa muito fora da realidade, na época de Ferrari, isso há 10, 15 anos atrás eram muito caros. E aí as coisas foram se aprimorando, a tecnologia, logicamente, muito rapidamente, ela cresceu muito, e hoje você consegue, né, não é tão barato, mas você consegue ter um simulador muito bom em casa para poder, cara, de acidentes, batidas, regulamentos, coisas fora que a gente acha que alguma equipe, alguém faça coisa fora. Então, assim, é muito legal passar para vocês que, tipo, existe os tribunais, os julgamentos, e assim, é um negócio onde a gente vê muito pouco os advogados sempre... Muito pouca atuação, né? Não, mas geralmente os advogados são os mesmos, são sempre os mesmos, que entendem daquela área específica de automobilismo. Eu acho que é muito bacana o pessoal saber do curso, que é uma área que realmente é um lugar onde tem bastante recurso, muita gente que gasta muito para ter né, ser tratado por uma pessoa com bastante... Para a gente realmente tentar ganhar os recursos, as coisas, e assim, falta mais gente, assim, geralmente são as mesmas pessoas que estão lá, os mesmos advogados, porque está precisando de mais gente sempre. Então, é um lugar que, de repente, o pessoal pode tentar se encaminhar, porque é muito bacana, não só o futebol, eu também gosto muito de futebol, mas o automobilismo também vale a pena dar uma olhada, porque é muito bacana. E fica aí o recado, né, para os nossos alunos que pensam já em mercado de trabalho, para vocês verem quanto tem de área dentro do dia esportivo. O dia esportivo, ele não é só o futebol, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de futebol, mas não é só o futebol. Você vê um atleta da modalidade, né, falando que tem pouca gente, quando tem, são os mesmos, né? Então tem muito campo de atuação. Então eu queria agradecer, Júlio, por ter
trazido esse panorama aí de uma modalidade diferente, né? Eu acho que é diferente para muita gente que está aqui nos assistindo, o automobilismo. Agradecer e desejar boa sorte aí, né? Que possa retornar, não digo quanto antes, né? Eu acho que agora a questão não é o tempo, mas é quando estiver bom, quando estiver seguro para todo mundo. Então, muito obrigado, Júlio, pela participação e fica um abraço meu aí em nome de todo mundo que tá participando. Valeu, Júlio. Mesmo, muito obrigado aí a vocês, parabéns aí pelo curso e espero que eu tenha conseguido trazer um pouco da ideia do automobilismo para vocês, como que está sendo, e bola para frente que daqui a pouco isso aí tudo acaba, vai passar e a gente vai voltar, vocês vão poder assistir a gente na televisão aí, todo mundo que está no curso, e agora você tem para quem torcer, né, o carro 4, esse ano tá verde e amarelo com patrocínio da Lubrax. Opa, então já tem um para quem torcer, com certeza. Obrigado, Júlio. Valeu, abração. Abraço. A gente queria chamar agora o Thiago Real, diretamente do Bahrein. Né, Thiago, seja muito bem-vindo aqui à nossa live de direito esportivo. Queria dizer que é um prazer estar online com você aqui. Acompanhei tua carreira aí desde o começo, Curitiba, Vitória, Náutico, Palmeiras. Sempre foi um prazer te ver jogando. Então, eu queria perguntar para você, Thiago, como é que está sendo esse panorama da paralisação pela pandemia aí no Oriente, né? Porque a realidade do futebol a gente tem aqui no Brasil, porque é uma coisa que está o tempo inteiro na mídia, a gente sabe que, né, o Flamengo, o Campeonato Paulista, isso é uma coisa que está bem batido para a gente. Batido não digo, mas todo mundo tem acesso. Agora, como é que está isso nos Emirados, no Bahrein? Realmente para a gente é um mistério ainda, uma incógnita, e a gente queria saber de você. Pedro, primeiro bom dia, prazer estar aqui com vocês, mais do que estar aqui falando um pouquinho da minha vida aqui, também aprendi muito aí sobre automobilismo, que me gera muitas dúvidas, né, e o Júlio aí conseguiu falar um pouquinho, legal pra caramba. Então assim, aqui eu posso falar unicamente do Bahrein aqui, que é onde eu estou jogando agora, né, a gente tem aqui do ladinho a Arábia Saudita, um pouco mais ao lado tem o Catar, depois já vai ali para os Emirados. Então eu não sei, cada lugar está sendo de uma maneira. A Arábia aqui, que eu estou aqui a 10 quilômetros da fronteira, eles pararam o campeonato depois do que o Bahrein parou. O Bahrein parou primeiro, depois a Arábia parou. Então assim, aqui no Bahrein, no dia 20 de março, a gente jogou a primeira partida do retorno do campeonato. Aqui, para vocês entenderem, são 10 equipes na liga principal e 10 equipes na segunda divisão. A gente terminou esse campeonato agora parou esse campeonato faltando 8 jogos para o final, que foi no dia 20 de março, jogamos a última partida. E aí o rei decretou que era o momento de parar. A gente já vinha 3, 4 rodadas jogando com um portão fechado, e aí o rei, aqui é uma monarquia, né? Então, e aí o rei decretou que era o momento de todos os eventos serem paralisados e ele tomar algumas precauções maiores. Aqui nunca saiu do controle a questão do vírus, sempre ficou estável e até agora se mantém assim. Mas ele achou por bem segurar isso daí. Então, o que eles fizeram aqui? No dia 20 de março a gente jogou, no dia 23 a gente foi notificado que nós estaríamos entrando em férias. Por que férias? Como que eles fizeram? Aqui o campeonato ele iria até o final de maio. Então, eles simplesmente inverteram. Nos deram as férias agora, as nossas férias que seriam junho e julho, o calendário aqui são 10 meses, então aqui seriam 2 meses de férias para o retorno em agosto. Então, eles inverteram, trouxeram os 60 dias de férias para agora e a gente retorna a treinar no mês de junho para jogar o mês de julho essas 8 partidas que faltam da Liga. Termina essa temporada, já inicia a próxima. Então, assim, já direto. Acho que foi uma excelente saída que eles acharam, porque também agora, no dia 24, agora a gente tem aqui o início do Ramadã, que é um período muito sagrado para eles, né, onde os muçulmanos eles têm a questão da purificação, da alma, etc. e tal. E aí eles, que também prejudica muito o calendário do campeonato, porque você já não pode fazer 2, 3 jogos
muito se fala que o vírus ele é mais sensível ao calor, né? E aqui a gente tem um calor muito grande, né? Principalmente agora no mês de junho, a gente começa aí a bater na casa de 50, 52. Então, assim, é um absurdo, né? Quem está em Curitiba não dá para ter uma noção, né, do que é esse calor. Mas, assim, é um calor muito grande e não tem vento, né? Então, é como se estivesse numa estufa, assim, como se estivesse numa sauna mesmo, né? Aquela ar-condicionado assim, aí é mais importante que um rim. Exatamente. As pessoas, os locais aqui, né? Os locais todos são preparados para o calor, né? Então, você desce do teu carro, do ar-condicionado, você já entra direto no teu prédio, que está ar-condicionado por todos os locais, vai para shopping. Então o local ele é preparado para isso. Então, você acaba sofrendo menos. Claro, se for na rua e tal, ou nós, atletas, que nesse período, principalmente, os jogos são bem de noite, então são lá 9h30, 10 horas da noite. Então, assim, vai estar um pouco mais ameno, 45, 43, mas ainda acaba sendo melhor do que o sol, né? Então, enfim, então foi uma boa alternativa que eles acharam. Na questão de pagamentos também, que isso é importante e é válido para vocês, né? Eles também inverteram, então jogaram para frente, porque obviamente não tendo calendário, não tendo jogo agora, eles não têm uma receita, né? Aqui os jogos eles não ganham muito em bilheteria, tanto que a bilheteria aqui no Bahrein e alguns lugares no Catar, que é aqui do lado também, é aberto, os jogos são abertos, então o público vai, não precisa pagar, então a bilheteria para eles não é interessante, mas sim a verba da televisão, né, e dos patrocinadores, obviamente, como o Paulo já apontou ali atrás, né, os patrocinadores que têm o interesse da transmissão da TV, param de injetar dinheiro, obviamente, né, recuam e não colocam mais dinheiro. O primeiro corte dessas empresas, ela vem patrocínio, né, que elas julgam ser algo aí que pode ser cortado, então elas cortam, então obviamente não entra dinheiro no clube, não tem como o clube pagar. Então foi isso que aconteceu, então eles também jogaram para frente. A gente teria para receber agora o mês de abril e maio, então eles obviamente jogam lá para frente, acaba não mudando muito, né? Então eu vejo aí no Brasil os clubes estão cortando 25%, etc. tal, vendo uma possibilidade de retorno ali na frente, mas se não retornar, e aí vai cortar mais? Como é que vai ser? Aqui acabou sendo tranquilo se voltar, né? Se voltar, acaba não mudando nada, simplesmente a gente só fez uma troca aí nos recebíveis. Então, basicamente é isso. Mas então... O contrato seu, Thiago, desculpa, só aproveitar. Primeiro, parabenizar o Thiago pela aula aí de Bahrein. Eu até fiz algumas anotações aqui, é muito interessante a gente entender outras competições, horário de jogo, de onde vem a verba, se tem bilheteria, se não tem, qual que é a rotina desses atletas lá, muito interessante, muito pedagógico, tudo que o Thiago falou, que eu acompanhei ele ano passado aqui no Brasil e está lá agora. Thiago, o seu contrato aí é um contrato de prazo determinado ou é contrato por temporada? É por temporada, né? Esse contrato aqui ele é por temporada, então eu fiz um primeiro contrato, logo quando cheguei aqui, eu estava ano passado na Ponte Preta, então no mês de setembro eu me transferi para cá, então eu fiz um contrato de 9 meses, que iriam agora até maio. Só que com um mês que eu estava aqui, eu já fiz uma renovação de contrato. É aquele negócio, né? O árabe, ele é desconfiado, né? Então, assim, ele é desconfiado, claro. Ele é desconfiado. Então, isso é da característica própria deles, né? Então, obviamente, eles viram se eu era um jogador que poderia dar retorno para eles ou não, num longo prazo, né? Então, eles, com um mês que eu estava aqui, eles me chamaram, vamos prolongar o seu contrato, etc e tal. E aí a gente fez uma renovação de contrato, onde uma coisa que é legal falar para vocês, eu fiz essa renovação de contrato e eles seguraram ao máximo o contrato aqui. Eles seguraram, foram me entregar a cópia do meu contrato em fevereiro, e eu tinha feito a renovação em outubro. Então isso eu fiquei ali 4 meses ali, naquele, e aí, eu tenho contrato, não tenho? Posso fazer um pré-contrato com outro clube? Não posso, né?
porque não era registrado na federação, não era registrado em lugar nenhum, simplesmente eles tinham um contrato de gaveta que traria uma segurança unicamente para eles, né? Uhum. E aqui uma coisa interessante, olha que coisa interessante, né? Que beira ser até uma questão amadora da coisa, assim, coisa que eu não vivia. É a minha primeira experiência fora do Brasil, então é algo que eu não sabia. Existe aqui uma cláusula num contrato que eles usam para todos os jogadores profissionais que eles chamam, porque é assim, ó, os jogadores estrangeiros para eles aqui, eles chamam como jogadores profissionais, e os jogadores locais são jogadores comuns, então eles falam, pô, você é profissional, porque você é de fora, você veio contratar, então você é profissional. Tá, mas e os que estão aqui não são profissionais? São profissionais também, mas eles têm isso, é uma responsabilidade muito grande dos estrangeiros aqui. Uhum. E aí eles colocam no contrato desses estrangeiros, obviamente, os estrangeiros ganham muito mais do que os locais, né? Essa é uma realidade. Existe uma cláusula no contrato que, se caso eles queiram mandar embora, olha só, eles podem pagar apenas 3 meses do contrato. Por exemplo, no Brasil a gente está muito acostumado, se um clube chega e quer de forma unilateral, né? Olha só, Thiago, eu não quero mais trabalhar contigo, e tá bom, tudo bem, você tem que me pagar o contrato inteiro, eu vou embora. E aqui não, aqui existe uma cláusula, que isso é muito discutido também, né, porque a gente teve até um brasileiro que estava aqui comigo, um zagueiro, que ele saiu, e ele falou, não, tudo bem, eu não quero receber, eu vou embora, eu não quero receber esses 3 meses, e nós vamos brigar na FIFA. Mas existe essa cláusula no contrato, então, e aí? Como que a FIFA vai atender isso, né? Então, assim, então existe essa cláusula que eles colocam ali, olha, se não quiser mais, a gente paga 3 meses de contrato e pronto. Então, acho que até por isso que eles fizeram uma renovação de contrato comigo, isso também em outros casos, depois eu descobri que acontece, eles fazem essa renovação de contrato, seguram o contrato ao máximo, para ver se o jogador vai se machucar, de repente, ou se vai continuar rendendo o esperado, alguma coisa nesse sentido, porque não rendeu, ou se machucou, tem uma lesão muito grave, né? Então a gente simplesmente paga os 3 meses pro cara e, muito obrigado, vem outro. Então a gente acaba sendo um produto para eles aqui, né? Então é meio louco isso, mas ao mesmo tempo tem sido uma experiência fantástica para mim, uma experiência muito gostosa, estou muito feliz aqui, mas tem as suas particularidades, né? E totalmente diferente do que eu vinha acostumado no Brasil, né? Joguei 11 anos no Brasil, então é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então é mais ou menos isso daí. Então, assim, é para ver se aqui, às vezes, os atletas, né, os advogados, enfim, se consideram hipossuficientes em relação ao clube, o que eu acho que é um fato, mas imagina aí, né, que os caras fazem o que bem entendem. Se você está satisfeito, tá, se não tá, tchau, e vai brigar na FIFA, né, isso é interessante de ver, porque quando a gente vê, por exemplo, a FIFA emitindo uma carta como essa, a gente pensa no Brasil, mas a FIFA tem que pensar em 211 países, de tamanhos diferentes, de culturas diferentes, né? O Bahrein e o Brasil é uma diferença absurda, né? São mundos completamente diferentes. Eu não conheço, mas pelo pouco que o Thiago falou, isso, uma questão dessa no Brasil, é inimaginável. O cara segurar, vir o teu contrato 5 meses, o cara, se você não quiser jogar, se não quiserem mais que você joga no time deles, paga 3 meses e vai embora, né? Então é muito interessante a gente poder ter essa experiência, de conversar com você que está aí agora, para ver como deve ser difícil para uma entidade máxima, né, no caso a FIFA, para qualquer coisa que ela for fazer, ela tem que pensar em realidades completamente diversas. E, Thiago, você comentou que no teu caso o contrato foi renovado, né, mas você saberia nos dizer como é que ficou para os atletas que eventualmente teriam o contrato acabando agora em maio, como seria o seu caso se você não tivesse renovado? Então, isso está sendo também discutido a portas fechadas com o clube, né? A gente não está tendo acesso ao clube, mas eu sei de 2 casos de 2 estrangeiros, porque assim, nós somos na minha equipe, nós somos em 6 estrangeiros. Desses 6 estrangeiros, 4 tinham contratos maiores, então não muda nada, simplesmente trocou ali os meses, né? E 2 deles venciam, que é um argelino e um nigeriano. E aí o clube está, parece que, discutindo. Inclusive eu vi uma nota na rede social outro dia falando que um deles está dificultando a situação, que se ele não quiser, o clube vai buscar outro jogador. E aí eu fui perguntar para um outro colega qual que era a dificuldade e tal.
parece que o clube tinha feito uma proposta para ele de fazer a renovação só para ele terminar essa temporada. E ele não queria. Ele falou, não, então não quero. Então eu vou seguir minha vida, etc e tal. E queria receber, obviamente, os meses agora que a gente... os 3 meses, no mínimo, né? Que dariam certinho com o final do ano. Então, eles estão nesse impasse ainda. Inclusive, quando foi discutido a questão... Quando nós sentamos com o Sheik aqui, foi discutido com o Sheik de que maneira ele iria nos pagar. Como que ficaria. Logo quando pausou o campeonato, ele falou assim, olha, eu vou esperar uma definição da FIFA. Então, ele esperou uma definição da FIFA. E a FIFA não veio uma definição, né? Porque ela teve que pensar em todo mundo. Então, ela sugeriu. Né? Eu não sei se é exatamente isso, Pedro. Me desculpe se eu estiver errado. É uma forte recomendação. É uma forte recomendação, mas ela não impôs. Ela não falou, né? Olha, é isso e vai ser... Porque ela tem que pensar no todo, né? Então, imagine, o que serve para o Brasil não serve aqui. O que serve aqui não serve, de repente, lá no Japão. E aí, como é que faz? E eles esperaram essa recomendação e a FIFA apenas sugeriu alguma coisa. E eles ficaram, puxa, e agora? O que nós vamos fazer? Então, acabou dando certo essa alternativa que eles acharam e vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas esses atletas que estão acabando o contrato, eles estão aí numa discussão, com certeza. Entendi. A questão, Thiago, é porque a FIFA, como evidentemente ela não pode dar uma norma que vai se aplicar a todas as federações, pelas suas particularidades, ela faz a recomendação, e a federação que vai decidir isso internamente. Então, é óbvio que são decisões diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, mas o que deve, na minha opinião, prevalecer, e é isso para o mundo inteiro, se tratando de contrato esportivo com atleta profissional, não o profissional lá do Bahrein, que eles fazem quase essa segregação, mas o atleta profissional com contrato em vigor, protegido pela legislação federal, qualquer prorrogação, aditivo, rescisão, tem que se sentar as duas partes. Não pode ser unilateral do clube prorrogar sem o ok do atleta, e muito menos o atleta também se ausentar do clube ou largar o seu empregador não tendo competição. Então tem que ser uma rescisão, um aditivo, uma prorrogação, que mesmo a FIFA orientando para todas as federações, que seja bilateral. Então isso tem que ser uma norma que, caso não aconteça, caso seja algo de iniciativa apenas do empregador ou do clube, que geralmente fica acima nessa condição entre empregado e empregador, esse caso inclusive pode chegar na FIFA, no tribunal da FIFA, tribunal da Suíça, para poder dirimir esse litígio. E lá no Bahrein também tem uma situação de não permissão de sair do país, eles têm uma restrição muito grande, que não vai acontecer com o Thiago, claro, principalmente pela questão de extracampo, viu, Thiago? Porque os árabes, eles são desconfiados, porque eles já tiveram experiência com brasileiros, que eles, no dia a dia, viram que não são atletas que poderiam efetivamente cumprir aquele contrato da forma que eles queriam. Então, eles também têm um fechamento aí de fronteira que é austero, que vem de monarquia mesmo, de poder do local, é meu e aqui só sai quem eu permitir, mas que também é uma particularidade de onde você está jogando. Exatamente. Uma pergunta para o Thiago aí através do chat, pode mandar, tá? E assim, Thiago, essa questão da forte recomendação, né, ela é interessante porque ela é sim uma forte recomendação, mas como o Paulo falou, se eventualmente um caso assim chegar lá na FIFA, ela vai julgar de acordo com aquilo que ela considera correto. Né? Então, se vamos supor que esse caso desse atleta aí que tá no impasse, vamos supor que a decisão acabe sendo unilateral, até porque eu acho que decisões bilaterais não é muito a praia dos caras aí, né? Não. Vamos supor que isso acabe, se esse atleta fica insatisfeito e coloca na FIFA. Aí, certamente, né, grande chance de ele ganhar aí esse litígio contra o clube. Né, porque, apesar de a FIFA não poder impor isso, a partir do momento que chega nela, ela vai decidir da forma que ela considera correto. Né, mas é realmente muito interessante ver essa diferença, né, por ser um país pequeno. Eu acho que o Bahrein é muito pequenininho, né? Exatamente. O Bahrein ele tem 1.600.000 pessoas, então é um país do tamanho aí, é uma Curitiba, talvez até menor do que uma Curitiba. Então, assim, aqui tem muitas coisas boas, né? Por exemplo, no Brasil eu tô acostumado a viajar o Brasil inteiro para jogar e ficar 3, 4 dias fora, às vezes uma semana inteira.
Aqui, o lugar mais longe, o estádio mais longe onde eu vou jogar, fica 1h30. Então, assim, é muito tranquilo, é muito legal. Você falava, o Paulo falava a respeito que aqui é um lugar mais fechado. Realmente, é interessante as pessoas que gostam de futebol e entender como o atleta ele é visto aqui, como ele é usado aqui. Que assim, a gente realmente, eu tenho visto isso, nós estrangeiros, nós somos realmente um produto para eles aqui. Então é assim, isso até é irrisório, isso, dá vontade assim, de você falar, pô, que isso, é um futebol maluco, né, uma coisa louca, mas é uma coisa muito louca. Então assim, às vezes você perde uma partida, a responsabilidade cai em cima do estrangeiro, que é o profissional, onde eles pagam mais. Então, beira até o amadorismo, né? E o futebol é um futebol coletivo, né? Um esporte coletivo. Então, como que você vai pontuar ali para 3, 4 atletas? Então, e eles, assim, e é exatamente isso. Como eles têm um poder aquisitivo, eles têm dinheiro, né? Os países aqui do mundo árabe geralmente tem dinheiro, né? Eles acham que isso basta e, assim... não está servindo, tchau, obrigado e tal. E muito dessa cláusula que eu tenho nesses contratos, dessa cláusula de quero mandar embora, pago 3 meses e vai embora, é justamente por casos antigos, né, que eles possam vir a ter tido aqui, né. Então o brasileiro vinha aqui e falava, pô, vou lá para o mundo árabe para ganhar dinheiro, tirar dinheiro daqueles caras lá, e beleza, o cara chegava aqui, era comprado por 10, 15, 20 milhões no Brasil, o cara chegava aqui com 3 meses e falava, olha, me desculpa, não estou adaptado, ou assim, começa a fazer, vai pro DM, né, fica no DM, o famoso Miguel, né, fica lá no departamento médico e tal, forçando o clube a mandar o cara embora e ter que pagar todo o contrato, né. Então, acredito que muito dessa cláusula específica tenha sido isso, sabe, porque... eu conversando com o Sheik lá, ele me falava alguma coisa nesse sentido, que alguns brasileiros, alguns estrangeiros, ele falava, alguns sul-americanos que vieram aqui não foram legais conosco, alguma coisa nesse sentido. Então, muito provavelmente foi por causa disso, né? E a legislação do Brasil, ela protege o atleta, né? Ela acaba... Não é desempenho, né? Não é desempenho, vamos dizer assim. Tem algum motivo para fazer, né? Não seria totalmente à toa. Mas é interessante ver, até porque aí o fato de ter o rei, né, é uma coisa muito centralizada, né, ser um país pequeno, ter o rei, então o que o rei fala é verdade absoluta. Aqui é um país gigantesco, com muitas diferenças culturais, né, então tem que ter essa proteção para o atleta, e enfim, eu acho que era isso, Thiago, é o que a gente tinha para te perguntar. Eu achei realmente muito interessante ouvir aí tudo que você nos disse a respeito do futebol no Bahrein. Sei que você está há pouco tempo aí, mas você já conseguiu absorver tudo isso, né? Deve ser muito interessante realmente ver como é diferente, né? E isso é legal do futebol, né? Porque o futebol acaba sendo a mesma coisa, né? O país tão diferente, com tantas coisas diferentes, mas não, o futebol tá lá 11 contra 11, então isso que faz do futebol ser uma coisa tão legal, né? Que apesar de ser em países completamente diferentes, ele acaba aproximando, né, esse país, então acaba dando a oportunidade de jogadores brasileiros, jogadores sul-americanos conhecerem uma cultura diferente como a deles. Realmente muito interessante, Thiago. E também gostei da decisão que eles acabaram tomando, né, de simplesmente inverter a questão das férias com o término do campeonato. Eu achei que foi uma decisão ponderada, né, não foi extrema, pode não ter sido a melhor para todo mundo, talvez os atletas quisessem outra coisa, né, mas acho que foi a mais ponderada, e a gente espera que, óbvio que é muito mais difícil aqui em solo brasileiro tomar uma decisão, porque envolve muito mais gente, envolve muito mais diferença, mas espero que seja tomada uma decisão no mesmo sentido de ter sido ponderada, sabe, de ter sido bom para todo mundo. Então, já te agradecemos, Thiago, em nome de todo mundo, da BD Const, em nome dos alunos também, que você tenha muito sucesso aí no Bahrein, seja em qualquer outro lugar, para onde você for na sequência da tua carreira, e forte abraço, e quando a gente puder conversar de novo aí, a gente se fala. Sem dúvida, Pedro, estamos sempre à disposição aqui, prazer é meu aí, aprendi também algumas coisinhas aí, então, muito legal, contem comigo e obrigado. E se quiser ficar ligado... Aí, Thiago. Um abraço.
Se quiser ficar ligado para ouvir, que a gente vai falar bastante coisa ainda de legislação aqui, como é que está sendo. Se quiser ficar ligado, fica à vontade. Tá joia. Ficarei aqui o máximo que puder. Beleza, obrigado. Então, Paulo, voltando aqui aonde a gente estava, né, a gente tinha encerrado aquele primeiro tópico da questão dos contratos na FIFA, se vão ser prorrogados, se não vão, né, até foi interessante ouvir do Thiago, por isso que eu perguntei para ele como é que ia ficar nos outros atletas que tinham um contrato acabando agora, né, e ele passou que ainda não foi decidido lá, isso apesar de a FIFA já ter né, passado essas recomendações lá, isso ainda está sendo conversado, e é interessante quando ele fala que é conversado em portas fechadas, né, claro. Imagino que lá realmente deva ser realmente tudo mais obscuro, né, aqui a gente tem essa exigência de que as coisas saiam na mídia, de que as coisas sejam em reuniões abertas, né, e isso tem o seu lado salutar, né, porque é uma república, né, democrática, enfim, acho que é a realidade é muito diferente de lá. Mas então, tendo superado esse primeiro item, Paulo, se você quer pontuar mais alguma coisa sobre esse primeiro item da questão dos contratos ou não? Podemos passar para a questão dos acordos salariais? Não, podemos passar. A gente tem que entender o contexto todo, né, de contrato, de registro, de transferência, isso tudo já foi abordado no primeiro. A gente pode passar para a situação de ajustes, que também está dentro de contrato. O que é interessante é que a gente está falando para alunos de direito desportivo. E tudo aqui é direito desportivo, tudo isso é legislação, é regulamento, é contrato, é regra, é tudo papel e regra escrita, né? Então, e as dificuldades dos seus países. Então, você negociar com um árabe, você negociar com alguém lá do Bahrein, é diferente de negociar aqui no Brasil. Você pode levar isso para a FIFA? Claro que pode, é a última instância, mas é uma dificuldade grande, é uma dor de cabeça, mas existem contratos para serem cumpridos, e contratos de diferentes modalidades. Aqui no Brasil não se admite um contrato dos moldes que é feito lá, independente do prazo contratual, você ter rescisão de 3 meses. Então, assim, são particularidades que o estudante, nós somos todos estudantes de direito para sempre, de regras jurídicas, tem que entender a particularidade de cada país. Exatamente. Para o pessoal entender, né, que ainda não tem contato, a Lei Pelé, ela prevê que o mínimo que um clube pode pagar para você, para o atleta no caso não queira contar mais com os serviços dele, é tudo que ele tem para receber. Então é uma proteção bem grande que o atleta tem. Né? Se eu não me engano, na CLT tem uma previsão de metade, né, do que ele tem para receber. Na Lei Pelé, isso é inclusive maior, sendo tudo. Né? E o Thiago nos passou a realidade do Bahrein, que se você pagar 3 meses, acabou, não tem discussão, tchau, tá 3 meses aqui, você vai embora. Então, pra gente ver... Independente do tempo de contrato, se for 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. Exatamente. Então, passando para o segundo tópico aqui das recomendações da FIFA, até para quem tá assistindo e tiver curiosidade, é bem interessante que vocês abram essa carta da FIFA. Até quem está no computador, se quiser dividir a tela e botar a carta de um lado e a câmera do outro, porque seria legal acompanhar. Né? Se você colocar aí no Google, né, FIFA emite, né, carta Covid-19, já vai aparecer. Né? A segunda parte da carta, a FIFA ela colocou primeiro qual que é a situação. A situação que ela colocou é a seguinte: os contratos não estão podendo ser mais cumpridos, porque o atleta não está podendo trabalhar e o empregador não está podendo oferecer, as condições de trabalho para todo mundo em casa. Então, como é que isso vai ser resolvido? Tem que ser resolvido de uma forma com que os atletas não fiquem sem receber e que, ao mesmo tempo, os clubes não venham à falência, não venham à bancarrota. Até eles usam essa palavra na carta, é que os clubes não fiquem bankrupt, né? Porque, igual falamos de novo, a FIFA não pensa só na Europa, a FIFA não é a UEFA, a FIFA tem que pensar no Bahrein, a FIFA tem que pensar em países da África, a FIFA tem que pensar no Brasil, né? Então, ela tem que ser o mais abrangente possível. Então, nesse sentido, ela coloca algumas medidas alternativas que devem ser tomadas nesse sentido de acordo salarial. A primeira, obviamente, que é o acordo. Então, ela fala assim, espera-se que, na maioria dos casos, em primeiro lugar, seja feito um acordo, que os empregadores e os seus empregados, que o clube e os seus atletas entrem em um acordo. Se vai cortar salário, se vai pagar depois, se, enfim, né, aí cada um faz de uma forma. Então, a primeira recomendação da FIFA, obviamente, que é essa.
A segunda é, caso se a primeira não der certo, ou seja, caso não haja acordo entre clube e empregados, caso seja tomada uma decisão unilateral por parte do clube, essa decisão unilateral ela tem que estar de acordo com a legislação pátria ou com um CBA, que é o chamado Collective Bargaining Agreement, que não temos no Brasil, que é uma espécie de acordo coletivo que existe em determinadas ligas, como, por exemplo, na NBA, é uma liga que eu sei que tem. De futebol, eu confesso que eu não sei decorar em quais outros países tem, mas é como se fosse um acordo coletivo. Então, a decisão unilateral que o clube tomar, ela tem que estar de acordo com a legislação do país. No Brasil, a CLT, no artigo 503, permite que os salários de empregados sejam reduzidos em até 25%, temporariamente, enquanto durar a força maior, né? Enquanto durar o motivo da força maior. Então, se algum clube eventualmente quiser cortar o salário em 25%, ele estará acobertado por isso, portanto, estará acobertado também pela recomendação da FIFA. E ontem, Pedro, ontem, dia 17 de abril, houve um posicionamento do STF validando, por maioria de votos, esse corte salarial sem acionar o sindicato, ou seja, valendo de forma constitucional a regra que está na CLT. Foi ontem essa decisão na nossa Suprema Corte. Perfeito, perfeito. Obrigado, Paulo, pela intervenção. Então, para vocês verem que, né, essa recomendação da FIFA é de acordo com a legislação pátria e, obviamente, se existe uma dúvida com relação à legislação pátria, se tem que sindicato intervir, se não tem, aí temos, né, no nosso caso aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que deixou isso claro, né, dizendo que pode. Em terceiro lugar, caso não haja um acordo e caso a decisão unilateral do clube não seja de acordo com a legislação pátria ou com algum acordo coletivo que exista na liga, a FIFA vai analisar caso a caso a decisão unilateral do clube, né, nos seus órgãos, enfim, tem lá o Dispute Resolution Chamber, que é lá um órgão judicante da FIFA, e nessa análise caso a caso, a FIFA vai levar em consideração 5 critérios. O primeiro é a situação econômica do clube, a proporcionalidade do ajuste salarial que foi feito, se foi abusivo, se não foi, o valor líquido da remuneração após o ajuste, porque existem países que a carga tributária é muito alta, então às vezes o clube vai lá e faz um corte que prejudica demais o atleta. Em quarto lugar, se a decisão ela envolveu todo o elenco, ou empregados ou atletas específicos, né, o que a FIFA não vai aceitar, isso tem que ser feito para todo mundo igual. E, em quinto lugar, se o clube de boa fé realmente tentou chegar a um acordo. Se antes de ser tomada essa decisão unilateral, se sentou numa mesa presidente, capitão, diretor, e se foi negociado, né? Então, a gente tem, por exemplo, o caso aqui do Rio Branco, né? Aqui, vamos supor o caso do Rio Branco aqui no Paranaense, que os contratos foram rescindidos. Claro, igual o Paulo falou, não é rescindiu, tchau, mandou, foi para casa. Houve um acordo. Né, mas certamente, se isso chegasse na FIFA, eles iam olhar, poxa, realmente, a situação econômica do Rio Branco não é a situação mais favorável do mundo. Eles realmente teriam dificuldades em honrar com os seus compromissos. Né, e iam analisar os outros critérios. Então, vamos supor que um caso desse chegue lá na FIFA. A FIFA vai sentar, vai olhar esses 5 critérios e vai falar, não, realmente aqui a atitude do clube foi abusiva. Né, vai haver uma sanção, enfim, ou não. Né, ou simplesmente vai falar, não, realmente, nesse caso, não, o clube estava sem dinheiro, ele tentou entrar em um acordo, os atletas não cederam, e realmente esse caso aqui vai passar, né, não vai haver sanção e tudo mais. Em último lugar, em último caso, assim, um caso extremo, a FIFA diz que os contratos podem ser suspensos enquanto houver a pandemia, desde que seja mantido o devido seguro, né? Aqui a gente tem também o seguro lá previsto na Lei Pelé, tem também a questão do INSS, tem, enfim, outros benefícios, cada país tem o seu, e desde que isso seja mantido, a FIFA vai acabar, em último caso, aceitando que os contratos tenham sido suspensos. Né? Então essas são as 4 alternativas, né? Acho que essa palavra é importante, não é uma coisa e a outra. Primeiro uma, e se não der a outra, e se não der a outra, e se não der a outra. Né? Então, Paulo, se quiser
intervir agora com relação a isso. Depois a gente já vai passar para ver como isso está sendo feito no Brasil. Você citou o exemplo do Rio Branco, do Paraná, e eu vou usar o exemplo aqui do Vila Nova, que é um clube aqui da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Procedeu à rescisão dos atletas e comunicou no grupo de WhatsApp que eles não precisavam mais se apresentar e apagou o grupo. Então, esse clube, ele entraria aqui se o clube de boa-fé tentou ao máximo acordo com os atletas, de forma invertida. Então, na hora por isso que é importante você ter orientação, porque existem clubes de um modo de conduta, de um modo de atividade, e existem outros que a regra não vai se aplicar para os dois. Então, acredito que aí vou falar de novo de demanda, nós estamos falando com futuros profissionais da área do direito esportivo ou atuais profissionais da área do direito desportivo. Olha o número de demanda que vai acontecer em âmbito, porque uma ação aqui de Minas Gerais ou do Paraná, do interior, dificilmente vai chegar às vias da FIFA. Não vai bater na porta da FIFA. Vão ser resolvidas em âmbito estadual, em justiça ou comum ou justiça desportiva, ou em âmbito nacional, até na Câmara de Resoluções de Litígio da própria CBF. Então, o número de demanda vai ser absurdo. Porque hoje no Brasil, e eu disse isso no início, e não vou cansar de repetir, temos dois cenários. Os clubes efetivamente profissionais, e aí nós vamos colocar aí no número de 100, 150 clubes efetivamente profissionais, e 500 clubes que brincam de fazer futebol. E nessa brincadeira de fazer futebol, a conta vai chegar agora. Ao invés de você rescindir contratos de atletas e informar num grupo de WhatsApp, vai ter consequência. O atleta tem os direitos dele, de contrato de trabalho profissional. Existem as proteções das entidades, das confederações. Então, óbvio que a FIFA está recomendando, com esses critérios, sob pena de, em última instância, suspender os contratos, mas talvez esse âmbito de discussão, de litígio, vai ser muito grande, estadual e nacional. Temos uma pergunta aqui que o Bernardo, até faz um tempo já que ele fez, mas agora eu acho que é a melhor hora para ela ser lida. Ontem li a notícia que o Atlético Paranaense não pagou o direito de imagem de seus atletas, uma vez que o campeonato está paralisado. Qual a opinião dos doutores em relação a isso? Então, Bernardo, é a questão que a gente acabou de abordar. Eu acho que nada será absurdo, nada será extremo se for acordado, se for sentado e discutido. Agora, eu acho que nesse momento é muito complicado um clube simplesmente não pagar, não explicar por quê, não sentar e conversar. Então, eu não sabia dessa notícia, o Atlético não tinha pago o direito de imagem, justamente o Atlético, que é um clube que eu acho que há anos não atrasa um salário, né? Mas, repito, estamos vivendo uma situação diferente, mas eu acho que, por exemplo, o Grêmio entrou num acordo com seus atletas de que os direitos de imagem não serão pagos durante esse período, que vão ser pagos em 2021, 2022, que vai ser empurrado lá para frente, que nesse momento só vai ser pago o que está em salário de CLT, de carteira. Né? Então, a minha opinião sobre isso é que nenhuma decisão unilateral agora deve ser tomada antes de que tente-se pelo menos entrar em um acordo. Respondendo a minha resposta para o Bernardo, Pedro, e eu tenho que falar também nesse direcionamento, porque eu estou também com a carga executiva de clube, e a gente tomou decisão semelhante. Depende, Bernardo, depende de que lado você está, porque você vai ter argumento dos dois lados, e vamos enfrentar os dois argumentos. O argumento do clube que suspende, não reduz. A diferença é grande, porque a CLT permite redução salarial, e alguns clubes estão fazendo de suspensão do pagamento de imagem. Ou seja, você suspende, você não paga agora, mas paga depois. Mas o argumento do clube para suspender a imagem é a não exploração dessa imagem, por o atleta não estar jogando, não ter o jogo transmitido na TV, os direitos de arena está suspenso. Então, clube, pode suspender algo que não está sendo, neste momento, de forma temporária, explorado. Por outro lado, você defendendo um atleta, ou você vendo a posição de um jogador, o direito de imagem ele faz parte do contrato. O direito de imagem ele é remuneração do atleta. Hoje em dia há uma legitimação de você estipular até 40% da remuneração em direito de imagem. Então, a maioria dos clubes
profissionais paga CLT 60%, imagem 40%. Então, se trata de uma remuneração. E se a CLT permite uma redução de 25%, redução e não suspensão, não pagar a imagem, você estaria suspendendo 40%. Então, você consegue defender que é uma porcentagem acima da legislação, você consegue defender que é remuneração, que não pode ser suspensa, porque o atleta está à disposição do clube, de férias ou não, o contrato dele está em vigor, e também você pode sustentar do outro lado, contra o clube, ou dando munição aqui contra os clubes, mas tem que ser didático aqui, pedagógico para todos, você afirmar que a imagem não está sendo explorada porque o clube não quer. Ele pode fazer campanha social com o atleta, ele pode veicular os vídeos dos jogos nas redes sociais, ou seja, ele pode continuar explorando a imagem. Não é porque não está passando o jogo na TV, que aquele atleta não está performando, que a imagem não pode ser explorada. Então você tem argumento dos dois lados, e é importante passar, porque aqui a gente vai ajudar a todos terem esse pensamento crítico a respeito dessa situação específica. E o contrato de cessão de imagem, ele por ser um contrato civil, né, o clube também poderia alegar, eventualmente teria da imprevisão, né, onerosidade excessiva, eu estou pagando por um serviço que não está sendo prestado. Mas então, aí já envolve outra questão que está sendo aí abordada em aulas online de direito civil até, não só em direito esportivo, né, que é a questão de ter da imprevisão, onerosidade excessiva e tudo mais. Isso poderia ser alegado pelo clube também. Falar, para mim ficou excessivamente oneroso, a gente está pagando o direito de imagem e estamos realmente explorando, apesar que, como o Paulo falou, poderia estar sendo, porque se tem momento que todo mundo está acessando rede social, é agora. Né? E o Atlético é um clube que explora muito bem a imagem dos atletas. Se você vê a TV Cap, essas coisas, realmente é muito ativo. Né? Então poderia continuar explorando, e se está explorando, teria que pagar, né? O mundo perfeito, Pedro, de todas as relações, que nós estamos falando de uma relação contratual, é você conversar, dialogar. Ainda que esse diálogo não chegue a um denominador comum, mas a tentativa de conversar, de expor a situação do clube, o atleta também expor a situação dele, você estar próximo ali do que a gente fala de relação bilateral, é o essencial. Acho que as decisões unilaterais é que vão ser bastante questionadas. Com certeza. Madalena, você queria fazer uma pergunta? Exatamente agora que eu interrompi você, eu estava abrindo o microfone porque essa é a hora. Vocês estão falando de questão consensual e tudo mais. Na Espanha isso estava dando uma confusão imensa, o Barcelona querendo negociar de um jeito, o Real Madrid de outro, na Itália a Juventus querendo de outro. E na Inglaterra, claro, é o campeonato mais forte que tem, mais organizado, enfim. A Football Association começou a negociar direto com o sindicato, né, dos jogadores, e acabou, até onde eu sei, claro, não estou tão antenado na matéria como vocês, enfim, chegaram a um acordo com a Football Association, acertaram junto com o sindicato dos jogadores, e acertaram uma redução consensual para todos os jogadores de todos os clubes, pelo menos da Premier League. Enfim, este seria um caminho, claro, jurídico muito interessante, mas será político viável para o Brasil? Então, na verdade, houve uma tentativa, tá? A FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, se não me engano a sigla é essa, teve algumas reuniões com a CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, para tentar chegar num acordo. A primeira proposta da Comissão Nacional de Clubes foi de redução de 50% do salário, que obviamente foi rechaçada pela FENAPAF, e a segunda proposta foi de 25%, que também foi rechaçada pela FENAPAF. Tá? A única coisa que saiu dessa reunião e que teve acordo foi essas férias coletivas que estão sendo dadas para os atletas agora de 20 dias e que já foram postergados por mais 10. Foi a única coisa. Então, eu não sei porquê, talvez pela falta de uma liga, não sei se é esse o problema, mas eu não sei porque é tão difícil chegar num acordo no Brasil. Eu vou chegar, eu peguei um panorama de cada país da Europa aqui. Na Itália e na França, também já houve um acordo nesse sentido, né, com a liga. Só que nem sempre os atletas ficam satisfeitos. Isso eu vou explicar, principalmente na Itália. Tem um adendo, Pedro, antes de você sair da França.
Porque na França existe, eu não vou falar o termo em francês, porque eu não falo francês, mas é algo como desemprego parcial. Existe um acordo dos clubes franceses, da Liga Francesa, com o governo francês, em que o governo ele arca com parte dos salários, enquanto o clube precisa que os atletas fiquem em casa. Então o Lyon ativou esse recurso, que isso é um acordo entre o governo e a Liga Francesa, que não existe esse nada perto disso aqui no Brasil, até porque nós não temos essa liga muito forte, seria a CBF, que a França ela está agindo dessa forma, porque há uma reais, que eu não sei em quanto que dá em libras, mas já a conversão feita para equipes de divisões inferiores, né, porque a Inglaterra tem até 9 divisões, né, a partir da 5ª, se não me engano, já não é nem futebol profissional mais. E 130 milhões de reais para o sistema público de saúde. Então aí uma atitude muito legal da Premier League, né, lá tem essa questão da redução também, que já ajuda muito os clubes, né, de você colocar os funcionários, que ganham até 16 mil libras em licença remunerada. Na Espanha, Madalena, como você tinha comentado, existe uma ferramenta lá chamada ERTE, ERTE, chamado Expediente Temporal de Regulação de Emprego, que é também uma forma que o governo proporciona de situações extremas, que é uma opção constitucional que coloca os atletas em regime de desemprego parcial, que também que o Paulo comentou que estava acontecendo na França. A Liga Espanhola, enquanto não há um acordo da Liga com os clubes, ela incentivou os clubes a colocarem os seus funcionários nesse programa. O acordo que ainda não foi definido na Liga Espanhola, mas que está sendo negociado, de que haja uma diminuição de 20% dos salários, mas os atletas estão brigando para que seja de 8 a 10. Ainda não houve um acordo. O Barcelona e o Atlético de Madrid são dois clubes que já tomaram suas decisões unilaterais, seus acordos, né, suas decisões em conjunto com os atletas, e reduziram os salários em 70%. Então, realmente, foi uma redução muito grande. No Barcelona, a gente viu que foi até o Messi que capitaneou tudo isso por ser o capitão, né? Que foi um acordo até, inclusive, para pagar os funcionários, né, Pedro? Exatamente, aí que eu ia entrar, né? Até falei que o capitão... mais funcionários. Essa questão deles abrirem mão disso é para o clube poder pegar esse dinheiro e poder pagar o restante dos funcionários, porque o Barcelona também é um clube gigantesco, né? Tem vários funcionários, tem estádio para manter, né? Então, tudo isso foi em prol do próprio clube. Na França, a Ligue 1, né, que é o campeonato francês, a liga do campeonato francês, chegou a um acordo com todos os clubes, de uma forma progressiva. Eu achei interessante, confesso que não vi outro país ainda que tenha adotado essa medida. Então lá, 70% do salário bruto de até 10 mil euros não vai ter corte. Né? Se o salário bruto do jogador é até 70% desse salário é até 10 mil euros, não vai haver corte. Se 70% do salário bruto do atleta for de 10 mil a 20 mil euros, vai ter 20% de corte. Se 70% do salário bruto for de 20 a 50 mil euros mensais, vai ter redução de 30%. Se o 70% do salário bruto for de 50 a 100, vai ter uma redução de 40%. E se o salário for acima disso, uma redução de 50%. Né? Então, eu achei um caminho interessante, porque obviamente que quem ganha muito mais, sente menos no bolso. Né? E o atleta que ganha ali de 10 mil euros mensais, não que seja um salário baixo, né? Mas o mais baixo ali da Liga Francesa, não vai haver corte. Né? Então eu achei uma medida que certamente não é a cara da França, porque a França gosta de fazer confusão, de greve, enfim, de discutir, mas foi um país que acabou sendo pioneiro nisso, né? Tomou essa decisão de cortes progressivos, e eu pessoalmente achei bem interessante. Na Itália, a Série A, né, que é a liga italiana, entrou em um acordo também com todos os clubes, que quando e se os jogos forem retomados, os clubes cortarão 1/6 do pagamento anual, ou seja, 2 meses de trabalho. Se as partidas não forem retomadas, eles vão cortar 1/3, ou seja, 4 meses. Aí, a Associação Italiana de Jogadores se manifestou. Ela não concordou, acabou sendo uma decisão, acabou sendo um acordo, mas deixou a Associação de Jogadores muito insatisfeita, e ainda não se sabe se isso vai perdurar, se vai continuar. Lá parece que ainda está um burburinho maior. Né? A Juventus foi a exceção. A Juventus, né, hoje o maior clube da Itália, sem dúvida alguma,
já tomou uma decisão, né, já cortou 4 meses de salário dos atletas durante o ano. E só com isso eles vão ter uma economia de mais de 500 milhões de reais, né, que eu acho que é bem importante. Na Alemanha, o interessante é o país que a situação está mais estável, ou seja, que está menos tendo discussão, menos tendo briga, mesmo não tendo havido um acordo coletivo. Não houve acordo coletivo, cada clube tomou atitude individualmente. E mesmo assim, não está tendo problema, né? O Bayern e o Borussia parece que reduziram seus salários em 20%. E o Bayern, desculpa, Pedro, o Bayern Leverkusen está treinando normalmente. Tá? O Bayern virou um case para ser analisado agora no Brasil. Que o Bayern de Munique está treinando também. O Bayern de Munique está treinando também. Uhum. E lá também. Nossa, lá já está diferente. Essa parte do salário seria seria direcionado para auxiliar no pagamento dos vencimentos dos funcionários. E em Portugal, por último, também houve a questão da licença, né, da licença de desemprego parcial, que é uma prática constitucional que existe lá em Portugal, enquanto a Liga e os atletas e os clubes não entram num acordo. E o sindicato lá de Portugal bateu nessa decisão também. Então, a gente tem muita coisa parecida com Portugal de colonização. O sindicato lá levantou a bandeira, que é um problema que nós temos aqui no Brasil, porque cada estado tem seu sindicato dos atletas e tem o sindicato nacional para poder falar com os atletas, e esse diálogo é ruim do sindicato com os próprios atletas. É ruim mesmo. E até porque eu acho que o Brasil também sempre tem uma dificuldade maior de tomar uma decisão geral, assim, por ser muito segmentado em estados, né? Não é uma crítica, é uma constatação, né? Então, imagine, um sindicato nacional, ele tem que conversar com, né, todos os sindicatos de todos os estados, isso leva tempo, isso é trabalhoso, né? Então, entrando no Brasil, conforme eu já adiantei para o Madalena, houve essas reuniões entre a FENAPAF e a Comissão Nacional de Clubes, e a única coisa que saiu de acordo disso aí foi os 20 dias de férias coletivas, que já foram prorrogados por mais 10, né? E a partir disso, cada clube tem tomado a sua respectiva decisão. Os clubes que anunciaram que não vão mexer em salário, até agora foram o Curitiba, o Bragantino e o Flamengo. É claro que tudo isso pode mudar, porque não sabe quanto tempo que vai durar isso aí, mas até agora eles anunciaram que não vão mexer. O Atlético Mineiro anunciou que vai ter o corte de 25%, tendo como mínimo 5 mil reais, ou seja, funcionários do clube que com o corte ficariam com salário menor que 5 mil reais não vão ter esse corte, vai ficar no mínimo de 5 mil. Só que nesse caso houve uma questão interessante. O presidente do Atlético Mineiro, ele deu uma declaração que, pelo menos a mim, me soou muito unilateral, né? Ele falou, quem não concordar, damos a rescisão. Então, para mim, na minha visão, pelo menos, isso não é um acordo, pelo menos na acepção mais estrita da palavra acordo, né? Enfim, não sei como é que está hoje isso lá, essa notícia eu li aí faz pelo menos uma semana. No Ceará, 75% da CLT de março vai ser pago agora, né, no final de abril, 75% da imagem dia 30, e esses 25% restantes serão parcelados para frente. Essa foi a medida que o pessoal do Ceará tomou. No Fortaleza foi parecido, né, os 25% serão cortados durante a crise, né, em relação a março, serão pagos depois. Em abril será cortado 15%, e desses 15%, 10 atletas toparam abrir mão, e 5% pagos após a crise. O Grêmio, como eu já adiantei, tomou a decisão de suspender o pagamento dos direitos de imagem e prorrogar isso para o ano que vem. O Fluminense, ele reduziu os salários da diretoria em 15%. A questão mais polêmica acabou ficando com o São Paulo. Se vocês botarem no Google aí notícia de São Paulo, a decisão que o São Paulo pretendeu tomar e que foi muito rechaçada pelos atletas foi o corte de 50%. Que estaria fora daquilo que a gente viu antes, que a FIFA permitia decisões unilaterais desde que estivessem dentro da legislação pátria. Nesse caso não estaria, né, porque 50% seria acima daquilo que a CLT permitiria. O Cruzeiro, pelo que eu vi, cortaria 25% após o mês de abril, após dia 24/4, e o Santos anunciou que quem recebe tudo na carteira, ou seja, o atleta que não tem essa divisão de 60-40, né, em carteira e imagem, reduziria 30%. E quem recebe 60% na carteira e 40% na imagem, cortaria 15% da carteira e 15% da imagem. Então, assim, essas são decisões
que os clubes têm tomado. É muito difícil a gente tomar um juízo de valor dizendo se é justo ou se não é, porque a gente não conhece a realidade dos clubes. Né? Igual o Paulo falou, aqui eu citei clubes de Série A. Agora, e os clubes de Série B, de Série C, de Série D? Você citou um Série B aí que é o Cruzeiro. Você citou os clubes que informaram o que vão fazer. Né? E temos ainda, o Brasil tem 600 clubes, né, igual o Paulo falou, e a gente não sabe o que vai ser feito em todos esses outros clubes. Até não sei se o Paulo pode abrir como é que está essa negociação no América, se existe uma negociação, se não existe, também se não quiser abordar isso. Até, eu não vi na imprensa nada em relação à América, até imagino que... Né? A América não dá muito holofote, não. Mas o que a gente fez aqui, a gente tem um diálogo permanente com os atletas. O que a gente fez aqui não foi diferente de todos os clubes da Série B. A gente tem um grupo aqui de executivos da Série B, que a gente se fala bastante, e a regra foi praticamente para todos. Enquanto durar as férias, a gente não teve corte nenhum de salário. Então não houve corte de salário. O que a gente acordou com os atletas foi suspender 50% do pagamento da imagem atual, e a gente vai pagar quando retornar às atividades. Isso foi um acordo feito com os atletas. Então a gente fez mais de uma reunião com os representantes dos atletas, eles conversaram entre eles, e a gente tenta e consegue, pelo menos aqui no nosso âmbito, ter esse diálogo muito próximo e transparente com os jogadores. Agora, sem citar um clube ou outro da lista que você passou, Pedro, e parabéns, porque se a gente procurar isso aqui na imprensa, a gente não tem tanta informação compilada como você fez. Eu acho que para o clube acordar com o atleta redução salarial, ou postergar pagamento, ou suspender pagamento, ele tem que partir de uma premissa, que é estar com salários em dia. Se você chega em abril, não pagou março, não pagou fevereiro, não pagou janeiro, está devendo 13º salário, está devendo acordo do ano passado, fazer acordo de redução do que o atleta já não tem, é que não deve acontecer. Então, a gente tem que pegar realidades de clubes, e aí é uma coisa que eu vou defender aqui do nosso, nós estamos em dia. Eu consigo fazer um acordo com os atletas que a gente está pagando em dia, não tem um mês de salário atrasado. A nossa realidade é diferente. O São Paulo vai tentar reduzir para quem ganha acima de 50 mil. 50 mil é quase o meu teto salarial. Então, são realidades diferentes. A minha folha ela é 15 vezes a folha do São Paulo. O que eu gasto no ano, o São Paulo gasta no mês. Então, são realidades diferentes, são diálogos diferentes, apesar que a série não é... A diferença da Série A para a Série B ela é grande, mas não é tão grande igual da Série B para uma Série C, D e clubes que nem tem série, que vai ser talvez a maior hecatombe jurídica que vai acontecer agora, são esses clubes que estão rescindindo de forma unilateral o contrato. E não só reduzir, é simplesmente rasgar o contrato e colocar o jogador para fora do CT simbolicamente, porque ele já está em casa. Então são realidades que têm que ser apuradas. Acho que com o término das férias agora, porque praticamente todos os clubes de Série A e Série B deram férias até de 30 de abril, as realidades vão começar a ficar particulares. O que vai se fazer? Dia 1º de maio se apresenta para treinar. Nós não temos autorização da saúde para treinar. No Rio de Janeiro, o Flamengo está tentando, com o governo, com os entes públicos, retornar ao treinamento. Só que isso tem que ser autorizado, porque não simplesmente o clube vai poder tomar essa decisão unilateral e pensando somente na sua instituição, sem ter uma aquiescência do órgão público, principalmente da parte da saúde. Então, a partir de 1º de maio, Pedro, e nós estamos aí há 12 dias, é que eu acho que a situação realmente vai ficar individual. Cada um vai pegar sua rédea e vai tomar as decisões de acordo com o seu cenário, o seu panorama, o seu aperto financeiro, o seu colapso, o seu orçamento, as suas receitas. Mas, por enquanto, essas reduções elas estão, de fato, sendo programadas dessa forma. Não vai fugir muito até dia 30 de abril de um cenário mais geral e coletivo. Até é interessante a gente ver isso, como no Brasil acaba realmente ficando mais plausível essas decisões particulares dos clubes, né? A gente vê o Thiago que falou do Bahrein. O Bahrein é um país de tamanho menor que Curitiba.
Então eu imagino que seja muito mais fácil tomar uma decisão geral para todo mundo. Minas Gerais é maior que a França, Pedro. Olha o problema. Então acaba ficando mais fácil os clubes tomarem as decisões individuais, né? Uma colocação aqui do nosso amigo Fernando Prigol, né, ele falou que o governo a decisão da Liga Francesa com o governo, ela foi tomada com os clubes na condição de empresas. Realmente. Perfeito. Claro, perfeito. O benefício que eles têm por serem empresas regulamentadas, não só na França, mas Portugal, Espanha, Inglaterra, algumas de forma voluntária, outras de forma cogente. Portugal se obrigou os clubes a virar empresa. Perfeita a colocação do colega. A França pôde se utilizar disso por serem os clubes não simplesmente associações como aqui no Brasil, mas empresas. Exatamente. Aqui no Brasil, para quem não sabe, os clubes, majoritariamente, a esmagadora maioria, são associações civis, né? Isso muito em função de características culturais, do surgimento do futebol, enfim. Essa é uma discussão para outra hora. O Bernardo fez uma pergunta que eu vou ler aqui rapidinho para respondê-lo. O direito de imagem reflete nas demais verbas trabalhistas, como férias, 13º, horas extras? Não, Bernardo, não. Tá? O direito de imagem, ele é um contrato civil. Ele não é englobado pelas verbas trabalhistas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não deixa de ser remuneração, tá? Mas ela não é diferente, né? Então... igual ao auxílio moradia, né, Pedro? O atleta recebe até o 13º salário, né, Bernardo, ao final do ano. Não vai receber um 13º imagem, não vai receber um 13º auxílio, né? Não. Então, se o atleta recebe, vamos supor, 100 mil reais, 60 mil em carteira, 40 em imagem, os benefícios da CLT vão incidir somente os 60 mil. Para a gente encerrar, já direcionando aí para o final, a CBF, ela deu um auxílio para os clubes, muito interessante. Quem quiser botar no Google aí e ver como é que foi, certamente esses valores que a CBF repassou os clubes de Série C, Série D, e os clubes do futebol feminino, de Série A1 e A2. Também para as federações estaduais e outros benefícios, como a isenção por tempo indeterminado das taxas de registro. Né? Quando você contrata um atleta, tem que registrar ele no sistema, tem que ser paga uma taxa, que para muitos clubes pequenos, às vezes ela compromete muito o orçamento. Então a CBF ela fez isso, né, para ajudar os clubes. Claro que não é a solução para tudo. Tem clube que não joga nem Série C nem Série D, que não recebeu nada, né? Enfim, mas já foi um primeiro passo muito importante. Então, eu parabenizei a CBF por essa atitude, já foi muito importante, foi uma quantia grande. Se totalizar aí, ela doou 19 milhões de reais para todos os clubes, né? Sem falar tudo aquilo que ela isentou do pagamento, né? E passando para o último tema... Lembrando que dia 17 de março, Pedro, a Assembleia Geral da CBF aprovou por unanimidade as demonstrações financeiras. A receita total do ano passado foi de 957 milhões, um aumento de 43% em relação ao ano anterior. Da CBF, você quer dizer? A CBF tem dinheiro, isso a gente não pode negar. O último ponto aqui da nossa live que eu queria abordar, e que é muito importante, é a questão dos contratos, dos demais contratos, né, no âmbito do esporte, que não os contratos de trabalho. Ou seja, os contratos de patrocínio, contrato de cessão e uso de imagem, contrato de televisão, de locação de espaço esportivo, de publicidade nos estádios, uma infinidade de contratos que o esporte alberga, né, que o esporte contempla. Em todos esses contratos, o que está acontecendo hoje, e aí vai para o pessoal que eventualmente gosta de direito civil, está havendo uma suavização do princípio do pacta sunt servanda. O princípio do pacta sunt servanda, para quem sabe, é aquele princípio de que os contratos são feitos para serem cumpridos. Se a gente fez um contrato, a gente tem que fazer de tudo, o máximo, despender todos os esforços para que aquele contrato atinja o seu fim. Só que, diante de uma pandemia, sabemos que isso é muito complicado, e a lei, no caso, o Código Civil, ele prevê algumas exceções para que isso possa ser suavizado, para que isso possa ser relativizado. A primeira é a questão da resolução por onerosidade excessiva. Quem tiver Código Civil aberto, pode colocar lá nos artigos 478, 479 e 480, que prevê que o contrato pode ser resolvido, ou enfim, rediscutido,
né, em juízo, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem o contrato muito oneroso para uma das partes. E, em segundo lugar, tem a teoria da imprevisão, que é muito parecido, né, mas que muita gente aloca ele no Código Civil no artigo 317, né, que quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução. Então, o que a gente tem aqui vamos supor que eu sou uma empresa de alimentos, e eu coloco a minha marca na lateral do estádio do Maracanã, lá naquelas placas de publicidade, ou coloco a minha marca na camiseta do Corinthians, dando um exemplo aqui. Para que eu quero colocar aquela marca lá? Para ela ser exposta, para as pessoas que estão assistindo a partida poderem ver o nome da minha marca e buscar saber mais, né? Essa é a razão de ser de um contrato de patrocínio. Como sabemos, não está tendo a exposição. Não está tendo jogo. Portanto, as marcas não estão sendo vistas. Então, essas empresas, elas estão buscando suspender, revisar, rescindir os contratos, né? E temos também a questão do caso fortuito e força maior, né? Que, enfim, é muito parecido lá no artigo 393 do Código Civil, que certamente é a situação a qual estamos vivendo, né? De força maior, a pandemia, ela se encaixa aí perfeitamente, né? Ainda mais no questão do fortuito externo, né? Um fortuito interno aqui no caso da pandemia seria questão de atividades hospitalares, né? Que teria sujeito a esse tipo de acontecimento, mas no esporte certamente não, certamente não. Então a gente tem exemplos de contratos que já estão sendo revistos e possivelmente serão rescindidos. Não sei se todo mundo lembra aí, há mais ou menos uns 2 anos, o esporte interativo entrou com muita força no Brasil, e fez contratos milionários com clubes, pretendendo tirar esse monopólio aí da Rede Globo, da Sport TV, do Premier, né? E especificamente foram 8 clubes, né? Curitiba, Atlético, Bahia, Ceará, Fortaleza, Inter, Santos e Palmeiras, que firmaram esses contratos. O esporte interativo, no caso a Turner, está querendo sair, está querendo pular fora. Já estava querendo antes da pandemia, porque na visão dela muitos clubes não estavam cumprindo com o contrato, que é sigiloso, portanto eu não consigo trazer detalhes aqui para vocês. Mas agora, que começou a pandemia, ela mandou uma carta aos clubes, explicando que além das questões que ela considerava terem sido descumprimento contratual, agora estava tendo um verdadeiro desequilíbrio por não estar sendo transmitidos jogos e tudo mais, né? Então, muito provavelmente os clubes rescindam o contrato com a Turner, né, que é a emissora da Esporte Interativo, readquiram os seus direitos televisivos e aí eles podem vender para quem eles quiserem, né? Vai ser deles de novo. A Globo, que é a maior patrocinadora, a maior financiadora do futebol brasileiro disparado, suspendeu o último pagamento da cota de televisão para grande parte dos estaduais. Eu não sei como ficou aí em Minas, especificamente. Paulo. Ela pagou antecipado, ela pagou antes de começar o campeonato. Então os clubes já receberam a cota da TV. Mas tem alguns, como por exemplo o Paulistão, se eu não me engano o Paulistão, não receberam a última parcela. Federação do Rio também não. Do Rio também não. E tem clubes que dependem muito disso. E não são só os pequenos. Eu tenho certeza que os clubes grandes também dependem muito disso, porque é uma coisa que eles contabilizam na hora de fazer o orçamento e é uma das maiores das suas rendas, né? E a Globo já... ela não anunciou ainda, mas muito possivelmente ela também suspende o pagamento da primeira cota do brasileiro. Nacional. Que corresponde em torno de 40% do total, ou seja, faria aí uma grande diferença. E tudo isso vai impactar naquela questão que a gente falou lá no começo dos contratos, né? Os clubes vão ter dinheiro para renovar com seus jogadores, vão ter dinheiro para continuar pagando salário, sendo que não está entrando, né? E aqui a gente só falou da Globo, né? Nos demais casos, a gente tem como, por exemplo, o Flamengo, que é um clube que está... teoricamente, financeiramente muito saudável, né? Vendendo jogadores, conquistando campeonatos. A Adidas não pagou a primeira parcela do contrato de patrocínio do Flamengo, né? Que é 8.800.000 e bolinha, né? Que é um valor muito expressivo. Então, quanto assim, maior a receita, maior a despesa também, Pedro. Exatamente. Os clubes não têm um padrão no Brasil de ter caixa, né? Em momentos de crise, você tem que ter caixa. Mas os clubes, se eles arrecadam 1.000, eles gastam 1.000. Se eles arrecadam 1 milhão, eles gastam 1 milhão. E às vezes gastam mais, né? Quer dizer, às vezes, muitas vezes.
Então, essa colocação que o Paulo pontuou agora é muito importante. Os clubes no Brasil não têm caixa. Não tem caixa. O Flamengo tá, super bem financeiramente, mas ele tá tão bem financeiramente quanto ele tá gastando. Né? Tá contratando os jogadores aí por um valor jamais visto no Brasil. Né? Pagando salários jamais vistos no Brasil também. Né? Então, o risco de, se um patrocinador, 2 patrocinadores, 3 patrocinadores pararem de pagar, disso colapsar é muito grande. Né? A gente tem um exemplo daquela empresa de Azeite Royal, que estampa a marca no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense e no Vasco. O presidente da Azeite Royal, ele publicou, ele deu uma declaração falando que o foco deles não tem como ser mais no futebol, porque eles agora estão focados em reabastecer supermercados, porque eles também estão passando por uma crise, a própria empresa. Então, eles já suspenderam o pagamento aos 4 clubes. O Corinthians teve 2 patrocinadores também suspensos, pagamentos suspensos. O Goiás teve 2 patrocinadores com pagamentos suspensos e outro que o contrato está acabando e não vai renovar. Né? Então, são exemplos. O Santos também tem um patrocinador que coloca um bom dinheiro nas categorias de base deles, que é uma empresa do setor de turismo, que certamente está sofrendo uma crise enorme, né, a empresa de turismo. Então, ela não está conseguindo honrar com o pagamento do Santos. Né? Então, tudo isso vai nos levar a uma questão aí que não é só de direito esportivo, aí vai questão de direito civil também. Mas os clubes não estão pagando salário para o jogador. Mas calma, vamos dar um passo para trás. E a receita deles? Não está entrando também. A Globo não está pagando, os patrocinadores não estão pagando. E aí, vai ser discutido na justiça? Não vai? Vai entrar no acordo para pagar depois, para pagar menos? Tudo isso agora é 100% suposição. Né? A única certeza que eu, Pedro, tenho é que todo mundo vai ter que ceder. Né? Todo mundo vai ter que ceder, porque não sei quem falou aqui agora, que eu achei bem interessante, a pandemia ela é democrática, ela atinge a todo mundo. Ela não atinge só os clubes que não têm divisão, ela não atinge só os clubes que têm pouco dinheiro, ela atinge o Flamengo, ela atinge o Manchester United, ela atinge o Real Madrid. Né? Então todo mundo vai ter que ceder. Então, de minha parte aqui, eu já estou encerrando, queria dar a palavra para o Paulo, e eventualmente para a Madalena também, se quiser fazer mais alguma colocação final, e aos alunos, se quiserem colocarem mais uma pergunta aqui no chat, ainda dá tempo de a gente ler, para a gente encerrar a nossa live. Ótimo, Pedro. Não, vou encerrar também. Eu queria deixar 3 temas para reflexão, temas para, evidentemente, se trabalhar durante o curso ou entre os alunos, que não foram abordados, que a volta ou não do TPO, né, que é aquela intervenção financeira de terceiros no futebol. Vai ser necessário voltar com o TPO? Vai ser necessário reabrir o futebol, os direitos dos atletas para terceiros? Isso é uma questão que deve ser discutida em âmbito da FIFA logo mais. Muito porque TPO, a hora do investidor colocar o dinheiro e ter o retorno, talvez seja agora, no momento de crise. Então, o assunto é esse. Outro assunto, na verdade, 2 que se unem em um. A regulamentação ou licenciamento, e aí eu vou falar de mim e vou falar de você, Pedro, da profissão de empresário, de agente, da profissão de diretor executivo. A regulamentação pode ser algo que nos próximos meses, até no ano que vem, eu vi a FIFA dizendo que ela quer voltar a licenciar os empresários, não só como fazem, por exemplo, a CBF tem o Cadastro Nacional dos Empresários, mas é muito prostituído isso dentro do futebol, de muitas pessoas se arvorarem a trabalhar no futebol. Então é interessante para o curso, para o direito desportivo, avaliar a regulamentação dessas profissões. Quanto mais se regulamentar essas profissões, mais elas serão profissionais. Então vou deixar esses 3 temas aí para a gente debater em uma próxima oportunidade, em sala de aula, com os alunos também. Agradecer pelo espaço, agradecer por o tempo de todos que estão aqui, vou citar o nome de todos, mas todos que estão até agora com a gente. Todo mundo vai... Epa! Acho que acabou caindo ali a... Não, mas então, é só fazer o último recado para os nossos alunos, né, do curso. Como vocês já sabem, as aulas de março e de abril já foram
adiadas lá para, respectivamente, setembro e outubro. A de maio ainda não se tem uma definição, mas há uma grande possibilidade que também seja, mas isso será oportunamente anunciado a vocês. E para aqueles ainda que estão assistindo a gente fora aqui do Google Meet, no Instagram, no YouTube, que tem interesse em saber mais sobre o curso, entrem em contato conosco, entrem no site da BD Const, lá tem todas as informações sobre o nosso curso de extensão de líder esportivo. E para aqueles que gostaram da aula, que estão aí na pegada e querem dar mais uma estudada, eu recomendo que abram a carta da FIFA. Tá? A gente acabou pulando a questão da janela de transferência, que é um item curto, a gente acabou abordando os mais importantes, mas abram lá a carta, leiam, ela é curta, e ela passa muito aí do que vai ser o direito esportivo, o panorama do futebol aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, obrigado, Pedro, obrigado, Madalena, e vejo todos vocês, alunos, aí na primeira aula do curso, que se Deus quiser, vai ser em maio, mas se não em maio, em junho. Pedrão, nós que agradecemos aí, agradecendo também, né, a presença de todos os nossos alunos, agradeço também ao Paulo Brax, o Thiago e o Júlio também, que nos ajudaram aí nesse primeiro momento. Exatamente isso que o Pedro falou, pessoal. A gente avisa vocês ali no nosso grupo sobre as nossas novas possibilidades que nós temos de fazer as lives, enquanto ainda não temos as datas certas em relação a quando voltar. Por enquanto, agosto permanece, mas fora isso, a gente vai avisando vocês, tá bom? Vão fazendo perguntas, ou até mesmo, se vocês têm algumas considerações a falar no grupo, obviamente que sejam específicas ao direito desportivo, podemos debater. Se vocês têm comentários ou coisas até interessantes que estejam acontecendo durante a semana, nós ficaremos muito felizes em poder debater sobre isso e falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Sim, com certeza. O grupo do WhatsApp tá lá. Quem tiver alguma dúvida, ou às vezes surge alguma dúvida depois, é só mandar lá. O Paulo mandou um abraço aqui, ele mandou o WhatsApp para mim, falando que infelizmente caiu lá a conexão dele, mas já estava se despedindo. Então ele mandou um grande abraço aí para todo mundo. Ele será professor do nosso curso, se eu não me engano, na terceira aula, que é para ser a primeira agora, né? Que para ser a primeira. Então teremos uma aula com o Paulo também. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo.